Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bússola Profissional, o primeiro podcast que fala sobre carreiras profissionais no Brasil. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel Pacheco, você é o host, você é o apresentador, como sou em todos os outros. E hoje nós temos um convidado muito especial que vocês já conhecem, mas antes aqueles recados de sempre, né? Nós vamos fazer uma live amanhã, esse é um recado que eu tô dando desde que eu cheguei aqui em Florianópolis, esse é o segundo episódio que a gente tá gravando aqui. Não sei quando esse podcast vai ao ar, provavelmente só em 2026, mas a gente vai tirar esse recorte para poder divulgar. Nossa live especial de final de ano vai ao ar amanhã, no dia... Qual dia amanhã? Agora eu não lembro, deixa eu só consultar aqui. Dia 18 de dezembro que vai ao ar essa live especial desse podcast. A gente automaticamente vai fazer um programa ao vivo falando sobre toda a retrospectiva do ano e principalmente falando sobre as novidades para o ano que vem. A gente esse ano gravou em 5 estados diferentes e para o ano que vem a gente pretende chegar a pelo menos em 10. E aí já vai o segundo recado dando essa deixa, que eu preciso da tua ajuda para achar novos convidados para o podcast Bússola Profissional. E pode ser qualquer convidado do Brasil, profissionais capacitados que vocês admirem, que vocês respeitem. Manda o link lá na bio do nosso Instagram, podcast Bússola P, lá no direct. Vocês vão entrar em contato com a gente, automaticamente a gente vai conversar com esse profissional e se tudo der certo, você pode estar indicando o próximo convidado do podcast Bússola Profissional. Como eu disse, não só Rio de Janeiro, não só Florianópolis, de todo o Brasil. Ano que vem o nosso projeto é gravar em muitos estados, pelo menos 10 estados, e a gente conta com a tua ajuda. E o terceiro recado, você que é profissional da área da saúde, você que é empresário, que é advogado, que está querendo entrar no mercado digital e ainda não sabe como, a gente também vai começar a produção de conteúdo massiva lá no Instagram, Manuel Pacheco N. Lá eu vou conseguir te ajudar, te dar um direcionamento, caso seja esse o teu interesse para esse novo ano de 2026. Beleza? Mas agora vamos para o nosso convidado. A gente vai conversar com o convidado que talvez ele seja o convidado mais especial do podcast Bússola Profissional, porque tudo começou com ele. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Pedro Luz. Como é que você está, Pedrão? Tudo certo, Manuel, tudo certo. Estou feliz de voltar aqui para a gente ter essa conversa. Só nessa introdução já deu para ver o quanto você evoluiu nesse tempo. Pô, o primeiro podcast foi bem ruim, do meu lado, pelo menos. Não, mas é normal, né? O nervosismo, começando um projeto novo, né? E graças a Deus, com muito empenho, tem dado muito certo. Então, eu fico feliz da gente ter dado o pontapé inicial, né? Nessa tua jornada aí, que as coisas têm se concretizado, né? Como você planejou lá atrás e as coisas realmente estão acontecendo. Então, estou bem feliz de voltar, a gente poder bater um papo de novo aí de carreira e de direcionamento, né? De profissão. Então, acho um tema muito interessante, né? Acho que todo mundo enriquece com essas discussões e estou bem feliz. Não, e sem você esse programa jamais teria acontecido. Você foi o que comprou a minha ideia lá no início e, pô, é um baita episódio, um episódio especial como esse eu não podia ser com outra pessoa. E eu acho interessante, né, a gente pular essa parte da trajetória, porque se você não conhece a trajetória do Dr. Pedro, essa trajetória de sucesso, você entra lá no episódio número 1, eu vou deixar aqui embaixo também no link do YouTube, você entra lá, você vê, conhece a trajetória do Pedro, lá ele vai falar mais disso, mas a gente quer falar hoje de um tema um pouco diferente que vem acontecido com muita frequência, que é a gente falar sobre lesões no esporte, por isso a gente trouxe o Dr. Pedro aqui, pra gente esclarecer mais esse lado. Mas antes eu queria saber, o que mudou desde que você participou do podcast a primeira vez no nosso podcast, do podcast Bússola Profissional, até aqui? Como é que foi esse hiato, esse espaço de tempo? Cara, eu acho que é o seguinte, né? Eu estava num momento de transição de carreira também, né? Eu estava numa fase que eu estava com emprego público, então estava migrando já para ficar exclusivamente na medicina privada, né? Então, eu estava testando diversos caminhos, né, de opção de carreira, de consultório, de clínica. Então, me ajudou no sentido de entender melhor essa jornada que é realmente nova para o profissional da área de medicina, né? Antigamente você pegava um profissional da área de medicina, era só indicação, né, de conhecidos, era o livro do convênio, ou ligava para a clínica que você trabalhava e pedia para agendar uma consulta com um especialista. Hoje em dia, com o mercado digital, qualquer médico está na palma da mão de quem está procurando, né? Então, e antes era um especialista, agora é o especialista, né? Sim. É aquela pessoa marcada, é aquela pessoa, eu quero ele, eu quero aquele médico. Exatamente. Né? É uma forma também da pessoa se identificar com
com o médico que vai, né? Antigamente era, cara, o médico do meu bairro que tem aqui, o especialista de coluna do meu bairro. Ah, tem um aqui, eu vou nesse cara. Hoje não, hoje as pessoas são mais interessadas em saber como que é o médico, como que ele aborda, né? Se ele é de uma determinada linha de raciocínio, se ele tem outra linha, as pessoas conseguem ir no Google, né, cara, pesquisar o que tem, o que pode ser. Já chega às vezes no consultório, eu acho que eu tenho isso, acho que eu tenho aquilo, de investigar. Então mudou um pouco isso, né? Antigamente o pessoal chegava, e aí, o que eu tenho? Não, hoje eu acho que eu tenho isso, então já muda completamente, né? Eu já tinha vivenciado isso anteriormente na minha experiência nos Estados Unidos, que o americano ele é um paciente diferente, ele já chega com a informação e ele questiona o médico do que ele vai querer fazer. Não, eu quero fazer assim, eu escolho esse tratamento. Então, assim, lá o médico ele coloca mais como um menu de opções, né? Então eu achei isso uma forma bem interessante de trabalhar, sem impor o que você acha melhor. Você coloca as opções e o paciente escolhe o que ele acha melhor para ele, dentro do que pode e o que não pode ser feito, né? Então, esse tipo de abordagem mudou muito, né? Então, voltando ao assunto inicial, né? Eu acho que me ajudou muito a entender essa nova dinâmica digital do mercado médico, né? Que realmente é um mundo novo, né? Que se apresenta aí É que não é ensinado na faculdade, né? Para mim, então, que já estou mais velho, fiz faculdade, terminei em 2006, então não tinha nada disso. Ou seja, vai bater 20 anos ano que vem. Então... E eu acho legal também, né, nessa tua explicação, que pelo que eu entendi, o paciente brasileiro ele tá indo para essa mesma linha, né? De você olhar para o teu médico e você até questionar ele, o que você já tinha visto nos Estados Unidos, por exemplo. Ou seja, não, eu vi que eu acho que eu tenho isso aqui. E se você automaticamente impor alguma coisa para o paciente, talvez que ele não queira, ou talvez o mau médico faça isso, de impor algo ao paciente, automaticamente o que vai acontecer? Ele vai procurar outro médico que às vezes dê mais de uma opção para ele, né? Pelo que eu tô entendendo. Eu acho que eu não acho que ele seja um mau médico. Tá. Mas eu acho que é a forma de trabalho que ele aprendeu a fazer e repete. Ele tem a crença dele naquilo que ele faz. Ó, teu caso é para isso, é isso aqui que eu acho melhor e eu só vou fazer isso. Se você quiser fazer outra coisa, você fica à vontade. Mas se for para tratar comigo, o que eu acredito é isso aqui. Eu trabalho com probabilidade. Medicina não é matemática. Assim, o mesmo procedimento em duas pessoas com o mesmo problema podem dar percepções diferentes daquela percepção de dor que ela tem, por exemplo. Então, não necessariamente o mesmo procedimento para tratar uma hérnia de disco num paciente vai ter o mesmo desfecho em termos de satisfação. Às vezes vai ter o mesmo resultado clínico final, mas a percepção que o paciente tem de melhora, de satisfação, vai depender de como ele foi tratado, como que foi a fisioterapia, entendeu? Se ele está num momento bom em casa ou não. Às vezes ele está num conflito muito grande em casa, então a percepção dele muda. Então, o lado da dor psicológica. Então assim, não é só um ingrediente que vai fazer a receita, né? Então são várias coisas que vão influenciar nisso. Então, dentro do que eu proponho para o paciente, eu proponho várias coisas para tentar dar a melhor experiência para ele possível, entendeu? E que se adequem dentro das expectativas dele também. Exato. E eu acho legal também, essa pergunta começou a surgir a partir assim, do episódio 11, 12, eu não lembro mais ou menos quando. Mas eu gosto de perguntar para o profissional que ele já está há muito tempo na profissão, o que significa ser médico de determinada especialidade. E aí por isso eu quero te fazer essa pergunta. O que significa para você ser médico ortopedista? Então, cara, assim... acho que com o tempo que eu já tenho, né, eu nem consigo me imaginar sendo médico em outro lugar. Tipo, se fosse para a Europa trabalhar como médico generalista, eu falo, condição nenhuma. Medicina familiar, né, que você fala muito. Condição nenhuma, porque assim, é um grau de especificidade tão grande que a gente desenvolve para resolver determinadas coisas, que as outras coisas em volta, elas são importantes na análise do todo, mas assim, é igual você chegar para um atacante, né, do time de futebol e falar, cara, joga na zaga. Entendeu? Sério, cara, mas o negócio é fazer gol, cara. Então, assim... Já tá habituado, já é você isso. Exatamente. Então, eu não consigo me ver de forma diferente, entendeu? Fazendo qualquer outra coisa, enfim. Então, foi uma escolha que eu fiz, que ao longo do tempo eu percebi que era a escolha certa, né? Eu falei, é isso que eu quero fazer.
e não me vejo fazendo outra coisa. Então, sabe, ser ortopedista é pra você? Cara, sou eu. Então, Faz parte de faz você. parte de mim já, entendeu? Bacana a tua resposta. Eu não esperava essa resposta, mas foi bacana. Uhum. Eu acho que a gente podia começar já com um tema, que é a questão de lesões no esporte. É um tema muito amplo. Pra quem também não sabe, o Dr. Pedro também tem um podcast que eu também apresento, que é o podcast Orto Eco. Tem lá 2 episódios e um a gente fala um pouquinho sobre lesões no esporte e o outro a gente também fala, o episódio 2 a gente fala sobre o lado psicológico. A gente chama o psiquiatra Fabrício Caruso, sensacional. Então, vou deixar também um link aqui para vocês verificarem esses 2 episódios, se quiserem assistir, conhecer mais do trabalho do Dr. Pedro, do Fabrício. Mas agora vamos pro tema. Lesões no esporte. Quais são os esportes, Dr. Pedro, que mais causam lesões na coluna? Quero ver se essa resposta ela vai me surpreender, porque eu acho que a gente não chegou a falar sobre isso especificamente nesse outro podcast. Cara, eu falo que não é uma resposta fácil. Tá. Porque assim, vai depender da onde você está. Por exemplo, se você está na Suíça, provavelmente que vai chegar no seu consultório com maior frequência são lesões por esporte de inverno, esqui, tudo mais. Sim. Assim, o que mais se pratica no Brasil? Futebol, luta, né? Jiu-jitsu tá muito em voga, né? E hoje tem bastante esportes radicais, skate, BMX, né? Esportes, né? Surf, enfim. Aqui em Florianópolis, especificamente, o esporte radical ele é bem presente. Então a gente tem muito surfista, tem inclusive surfistas profissionais, né, que se aposentam e vêm para cá, tem tem atletas que têm parceria com o Surfland aqui em Garopaba. Então é um nicho bem específico assim de atleta, né? Mas assim, no cotidiano assim, sempre vem um pouco de tudo, assim, não tem, é mais o CrossFit, é mais o surf, é mais o futebol, tem uma grande variedade de lesões. Por exemplo, se eu tô no Japão, talvez aparecesse alguém com uma lesão no beisebol. Cara, aqui não tem, entendeu? Por coincidência... Nos Estados Unidos, provavelmente, também, né? Atendi um paciente esses dias aí que teve uma lesão jogando beisebol na Califórnia há 10 anos atrás e conviveu com uma hérnia até agora. Então, ele decidiu operar agora comigo e tal, mas, assim, conviveu com a lesão durante anos e tudo mais. Então, assim... Depende de lugar. Eu acho que depende de lugar, depende da quantidade de praticantes, né? Porque quanto mais gente praticando, mais chance de alguém se machucar. Então, assim, você definir qual o esporte que mais dá lesão, eu acho que é um pouco injusto, porque a tua amostra vai variar bastante. Não, e nem só isso. Você... dando esse ponto de vista, a gente realmente poderia falar o futebol, porque a gente vive num país do futebol. O que sai mais de notícia que a gente sabe, de maneira geral, são sobre futebol. Então, se algum atleta tiver uma dor, uma lesão na coluna, a primeira coisa que vai acontecer vai ser o seguinte: fulano de tal teve uma lesão na coluna, isso vai sair no Jornal dos Esportes, e a gente vai falar, pô, lesão na coluna, se aparecer 2 no mês, lesão na coluna do futebol tá cada vez mais frequente. Por conta, né, do que a gente vive de maneira geral. Eu tenho um colega lá no Rio que trabalha com atleta e ele me ligou uma vez, pô, eu tô com um atleta aqui de vôlei que machucou as costas e tal, pô, dá uma olhada nessa lesão dele, tu acha que dá pra ele jogar, não dá pra ele jogar? Então, assim, para ele foi 100%, ele só trabalha com atletas de vôlei, então depende muito, assim, acho que lesão tem em todo esporte, lesão traumática, lesão por má gestão física, lesão por excesso de treino, lesão por falta de fortalecimento, tem vários tipos de lesão que os atletas vão ter, mas eu acho que depende muito da amostra que você tem em mãos ali. Vai ter estado que tem mais praticante de futebol, provavelmente vai aparecer mais pessoas com futebol, mas jiu-jitsu tem bastante, esporte de luta, né? Então, assim, acho que varia muito mais da amostra do que do esporte em si. Tá, vamos pegar esse gancho aqui do futebol, que eu acho que pode ser interessante a gente falar. Agora, dentro do que você vê, do que você recebe de paciente no teu consultório, do que você acaba vendo de notícia, das lesões na coluna dentro do futebol, quais são as que você vê com maior frequência? Uma hérnia de disco, sei lá, o atleta ter um rompimento parcial, ter uma quebra de algum osso ali? Quais são as que você mais vê hoje? Cara, esse ano teve uma lesão do atleta do São Paulo, que foi da seleção, o Oscar. Ele fez, sabe aquele movimento de saltar para cabecear e o zagueiro dá uma encostada ali, o pessoal fala cama de gato.
Ele caiu com as costas no chão Nossa senhora. e fez uma fratura parecida com a que o Neymar teve Jura? na Copa. Fraturou o processo transverso ali e ficou parado. Então, assim, o mais comum são as lesões traumáticas, né? Ou seja, de contato, De pancada. contato, ou queda, ou pancada. Mas tem também as lesões musculares, né? Que são... elas resolvem mais rápido, né? E tem as hérnias de disco traumática, né? Alguma carga específica ali. Às vezes até na parte do fortalecimento, né? Na Isso. academia, se não estiver fazendo o movimento correto. Normalmente, às vezes tem quadros menores que não chegam aí pro noticiário, que normalmente quando vai pro noticiário é quando o atleta vai ficar fora porque vai ter que fazer uma cirurgia. Então, assim, às vezes ele tem, tá com desconforto na região, não sei o quê, mas ninguém, o departamento médico segura a informação ali para não expor o atleta e tal. Aí, geralmente, eles só falam quando, por exemplo, o Pedro lá do Flamengo teve uma lesão, teve lesão no cruzado e não sei o quê, vai ficar tanto tempo fora. Aí eles dão uma especificada para dar uma justificativa, né, para a torcida, enfim, para a imprensa. Mas geralmente quando são coisas menores, teve uma lesão leve aqui e tal, em tanto tempo ele vai voltar. Então eles às vezes não especificam o grau de lesão, então para a gente explicar o que está acontecendo ali fica um pouco mais difícil. Mas geralmente quando é uma lesão um pouco mais complicada, eles já avisam, esse cara vai ficar tanto tempo fora até poder voltar, né? Porque a reabilitação do atleta, ele tem passos um pouquinho mais avançados até ele chegar a voltar para campo, né? Porque ele tem que estar 100%. E eu acho até legal a gente falar sobre isso, né? Que você comentou que as lesões traumáticas, de certa forma, elas podem, de certa forma, ser as mais frequentes no futebol, mas elas tiram o atleta por mais tempo, geralmente as lesões traumáticas, ou seja, por pancada, tiram o atleta mais tempo dos determinados esportes? Não, aí depende da lesão, né? Porque, por exemplo, se ele fez uma fratura, a fratura tem um tempo para o osso consolidar ou colar, enfim. Então, assim, você tem que respeitar aquele tempo, porque senão o atleta ele pode desenvolver uma proteção daquela área e gerar um desequilíbrio muscular importante. Então você vai ter que respeitar aquele tempo da cicatrização, exatamente o mesmo tempo que levaria, por exemplo, o cara fez um procedimento cirúrgico. Você tem que esperar aquele tempo de cicatrização para você poder botar ele, além da fisioterapia inicial, analgésica e tudo mais, você poder fazer o fortalecimento e depois ter o gesto esportivo. Porque não adianta você ficar infiltrando o cara, não, dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali. Ele tem que estar 100% apto. Não pode dar o apto para ele se ele ainda tem alguma compensação daquela lesão ali, porque aí ele pode gerar um problema em outro lugar, né? Às vezes o cara, vamos falar, né? Tua dor aí é porque você tá com um problema lá embaixo no pé, aí tá compensando do outro lado. Às vezes esses desequilíbrios musculares realmente podem gerar dores em outros pontos, porque você não tá 100% reabilitado. Mas com diagnóstico preciso, né? E eu acho legal a gente falar também, porque você acabou de falar, por exemplo, sobre um esporte de contato, que é o futebol. Mas e quando os esportes eles não são de contato, como por exemplo o vôlei, que você acabou de citar o exemplo que o teu amigo médico, teu colega médico, te ligou e perguntou, quais são as lesões de coluna que mais aparecem? Porque aí a gente tá falando de um impacto, talvez, né, do cara saltar muito alto e não, né, saber aterrissar, se assim a gente pode falar. Quais são as lesões que você acredita que aconteçam mais no vôlei? Então, aí a gente não entra no esporte de contato, mas entra no esporte de alto impacto. Então, assim, o grande problema de esporte que você tem muito salto, né, invariavelmente você vê, acho que até mais no basquete. No basquete também tem bastante. Contato com... porque você salto, tem o alto impacto e você tem de contato também, né? Assim, eu acho que no vôlei, assim, como os jogos às vezes são muito longos, cara, é muito salto, eventualmente a aterrissagem torce o pé, cai meio de mau jeito, porque eles têm que buscar a bola a qualquer custo. Então isso gera uma demanda, às vezes, de não estar na melhor posição para salvar uma bola ou para atacar uma bola. Então, assim, ele precisa estar com a estrutura da coluna muito forte e ainda assim, em algum momento, pode falhar. Então, às vezes, quando você vê o vídeo da lesão, assim, você fala, caraca, ele falhou. O quadril não segurou, torceu, o joelho não aguentou, a coluna, né? E quando você, principalmente, questão da musculatura estabilizadora da pelve, do quadril ali, né? Quando ela falha, ou é o joelho ou a coluna que vai aguentar a pancada. Que vai sofrer esse impacto, né? Porque a pelve falha, então o joelho normalmente ele vai medializar, ele vai para a parte interna, e aí pode fazer uma lesão ali, ou essa báscula da bacia, que a gente chama, essa inclinação, ela gera um estresse muito grande nos discos da coluna, nos ligamentos, gerando uma contratura simples ou
uma lesão mais séria. Não, e você falou uma coisa perfeita, né? Se o vôlei é um esporte de alto impacto, o basquete é um esporte de alto impacto, de alto contato. Ou seja, imagina a quantidade de lesões que o atleta ele vai subir para fazer uma cesta, aí o outro atleta chega e empurra ele. Como é que vai ser a aterrissagem desse... E tem outra coisa, né, Manuel? Assim, são atletas extremamente altos e pesados, É né? verdade. Então, assim... 2,17 m, Pô. 2,20 m, aquele Wembayama, né? 2,20 Irmão, e poucos. E lembra a época do Shaquille O'Neal, mano? Shaquille O'Neal chegava na cesta empurrando todo mundo. Então, assim, imagina O impacto desse cara, né? pô, tomar um tranco num cara desse. Você pega, às vezes, um atleta lá que tem 1,90 e pega um cara de 2,30. Cara, é muita diferença, cara. Então, assim, geralmente vai ter no caso de um desequilíbrio ou de um contato um pouco mais forte, você pode gerar uma lesão, né? Não, é. E assim, uma das notícias que eu vi recentemente, a gente falou aqui, de certa forma, do basquete, do futebol, também falou do vôlei, mas o que mais me surpreendeu é que as pessoas não prestam tanta atenção nisso, que é sobre a Fórmula 1, que estava em voga agora porque teve o GP, a gente estava gravando esse podcast em 2025, no final de 2025, e teve há pouco tempo o GP de Interlagos. E eu vi uma notícia já há bastante tempo que falava do Fernando Alonso ter uma lesão na coluna. Sim. E aí eu falei assim, pô, mas na Fórmula 1 comecei a pensar, como é que essas lesões podem acontecer na Fórmula 1? Porque a pessoa, pô, o cara tá ali sentado dirigindo um carrinho, Sim. como é que ele vai, não tem, de certa forma, né? O cara não vai dar um salto, o cara não vai ter contato com outra pessoa. Como é que essas lesões vão ser geradas na coluna? Já tá na tua introdução, o paciente está ali sentado. Então, assim, você imagina sentado durante muito tempo, numa posição desconfortável, né? Você já viu o cockpit ali do piloto? Não é uma posição agradável. Às vezes o cara fica ali 2, 3 horas, mais o tempo que ele fica, às vezes, no paddock lá, esperando para ele sair para fazer o grid. Eu parei de acompanhar a Fórmula 1 tem tempo, mas eu sei que agora mudou, tem uma corridinha menor, uma corridinha maior, Sim. Mudou o sistema deles lá. E assim, tem a Força G também, né, cara? Então, assim, Os carros estão mais rápidos muita ainda. pressão. O piloto de Fórmula 1, ele desidrata muito na prova, então é extenuante aquele esforço que ele faz para aguentar, né? E tem até a lesão específica, né, do Fernando Alonso é na lombar, né? Ele não tem nenhuma lesão grave na lombar, até onde eu pude ler, mas ele tem uma fadiga crônica ali, de ficar naquela posição, enfim. Então demora para o corpo dele se restaurar dessa sobrecarga, né? Tanto que você vê até no processo de treinamento desses pilotos, a parte física, eles fazem até fortalecimento de pescoço, que é uma coisa bem incomum, né? Por conta da força G, né? Que fica o tempo inteiro aqui. Então eles ficam fazendo cargas no pescoço, assim, sustentando o peso para poder aguentar, né? A força física ali das curvas, porque imagina, o tempo todo ali, ó, haja pescoço. Não sei se tem algum piloto mais velho que precisou de cuidados assim específicos, eu nunca li nada a respeito, mas assim, piloto de caça, de avião, que tem essa questão da força G importante, ele tem que fazer um trabalho específico do pescoço, né? Porque essa questão da gravidade influencia muito. Tem até um vídeo interessante. Eu acho que você vai falar do mesmo vídeo que eu tava pensando, que ele ia empurrar a cabeça do bolo, é esse mesmo? Esse também, mas tem um que é do Lewis Hamilton, se eu não me engano, no voo de caça como copiloto. Não, isso eu não vi. Os caras colocam pessoas comuns Uhum. para fazer um voo de caça, aí começa a fazer manobra, todo mundo apaga, aí só o Lewis Hamilton que fica benzão ali, beleza, todo mundo apagando e ele lá rindo. E um piloto da Segunda Guerra Mundial, velhinho, que teve aquele preparo do combate. Experiência também. Experiência. Tá, beleza. Vovozinho lá esperando. Cara, esse vídeo é sensacional. Se você puder ver um dia, recomendo. O vídeo que eu lembro... As pessoas normais, cara... Pessoa desmaia, né? Não O vídeo aguenta, que eu não aguenta. lembro, eu não sei se era do Verstappen... Quase um super-humano. Eu não lembro se era do Verstappen ou se era do Vettel. Que aniversário, colocam um bolo na frente dele, vão fazer aquela brincadeira de pegar a cabeça dele e, né, botar no bolo. Só e a mão para, porque o cara trava o pescoço, ninguém tem força pra conseguir empurrar ele. Então, olha só o preparo. E aí a gente é até interessante isso, né? Porque assim, geralmente quando o paciente vai no meu consultório com dor cervical, pô, doutor, me passa algum exercício pra fortalecer a cervical. Eu falei, cara, quando você tá com dor,
você não passa exercício para cervical, você tem que relaxar, você tem que ajustar a postura. Então, Tem que assim, primeiro curar aquela lesão, é uma né? antítese, né? Porque esses caras são muito fora da curva. Então, né, já viu o Mike Tyson? Mike Tyson Tamanho do também, pescoço. é quase uma coxa o pescoço dele, né? Fortalecer o pescoço do cara. O cara é um monstro. Por quê? Porque ele tem que aguentar pancada, cara. Então, assim, é uma especificidade que não é para todo mundo. É Sim. para aquele tipo de esporte que ele faz. Os atletas que geralmente eu pego do MMA, do jiu-jitsu, que eu vejo que tiveram lesões na cervical, você vê que não tem um pescoço muito forte. Fortalecido. É um cara comum, que é bom de luta, mas que não tem aquela estrutura física para aguentar levar tanto soco assim, ou chute, enfim, porque a pancadaria... Dependendo do esporte, a obviamente. pancadaria. Então, assim, às vezes aquele tipo de esporte para aquele físico, cara, não é o ideal. Então, em alguns momentos eu já tive que dar notícias tristes. Eu lembro de um lutador lá no Rio de Janeiro que fez uma hernia de disco, perdeu força no braço. Eu falei, cara, pô, e depois que eu operar, eu vou ter que parar de lutar? Eu falei, cara, provavelmente, porque provavelmente se você continuar tomando pancada numa coluna operada, assim, a chance de você ter um problema ainda mais sério vai aumentar, mas, sim, é tua profissão, né, cara? Aí, Quem sou eu pra dizer que você não pode fazer? dizer que você não pode, né? Tem uma recomendação médica que você minha tem que dar. recomendação, ó, se você puder mudar de estratégia aí de sobrevivência, é o ideal, vai virar professor, enfim, outra coisa. Isso que você falou também, eu acho bacana, porque a gente tá falando de atletas, né? Quando a pessoa pensa em atleta, a pessoa pensa em movimento, vai futebol, basquete. Tem gente que pode não enxergar o piloto de Fórmula 1, que era o assunto inicial, como um atleta em si, mas hoje tem toda uma preparação. A gente tem o filme da Fórmula 1, quem não viu esse filme, fantástico, com Brad Pitt, não sei se você deu uma olhada. A preparação que eles fazem antes da corrida, academia, movimento dinâmico, fortalecimento, acho que tudo que tá ligado ao alto rendimento acaba virando um esporte de certa forma. Então, eu acho muito bacana a gente também comentar sobre esse lado da Fórmula 1. A Fórmula 1, ela, automaticamente, ela se modernizou com o passar do tempo, Sim. né? Então, eu sou da época do Senna ainda, né? Eu gostava de ver na época do Senna. E assim, eu lembro, garoto ainda, todo o início de temporada, assim, a TV que cobria o evento esportivo da época mostrava o Senna se preparando para o campeonato mundial, ele correndo e tal, procurando ficar em forma. Todos os pilotos fazem isso, só que hoje ninguém mostra, né? Então hoje, engraçado, né? Antigamente o pessoal talvez valorizasse mais essa trilha até o topo, né? O esforço que a pessoa faz. Hoje não, é só a foto final, né? É só o resultado. Então assim, esse foco na preparação, cara, é tudo, e não só para o profissional, o próprio atleta amador. Às vezes a gente no consultório tem que pontuar isso, que são etapas, né? Você não pode querer pular etapas para chegar no objetivo. Tem que ter paciência, tem que aprender ao longo do tempo, com treinamento, com alimentação, enfim, com autocuidado, para poder chegar no objetivo que a pessoa está querendo, né? Não, show. E acho que a gente finalizando essa parte da Fórmula 1, que eu acho muito bacana que a gente trouxe, eu acho também legal a gente falar dos esportes aquáticos. No primeiro episódio, a gente falou sobre polo aquático, que é o esporte que você e que a gente gosta, que a gente ama. Mas a gente tentando trazer ali um paralelo com surf, com polo aquático. São esportes aquáticos de maneira geral, óbvio que completamente diferentes. Sim. Quais são as lesões que você acha que hoje, por exemplo, no surf você vê mais? Porque você olha também que não tem um certo impacto, que não tem uma outra pessoa surfando do teu lado pra te encostar, pra te dar uma ombrada. Mas automaticamente, às vezes, o jeito que você vai estar ali em cima da prancha, o choque da onda. Fala pra gente um pouquinho sobre o surf. Cara, o que eu gostaria de falar para as pessoas é o seguinte: muita gente consome o surf sem ver o surf profissional. Cara, o surf profissional, ele tem uma intensidade absurda, cara. É uma força para você vencer a onda, para você fazer manobra, joelho, quadril, coluna, tronco. Você faz um movimento de tronco para poder fazer a manobra, cara, que exige muita força, muita mobilidade articular, né? Muito equilíbrio muscular. Então, assim, são atletas que às vezes ficam expostos àquelas turbulências da onda e que às vezes fazem lesões inesperadas. Então, tem a lesão do trauma com a prancha. Pode acontecer também, que as pessoas várias vezes a gente já viu. Lesão do trauma com a pedra que bateu, com um banco de areia, que ele pode fazer uma lesão grave, né?
tem lesões musculares por conta dessa intensidade Essa absurda. troca de direção, né? Então, assim, exige um preparo muito grande. Se você pegar qualquer atleta aí do circuito profissional, a maioria tem um histórico de lesões aí, ficou parado. O John Florence lá lesou o cruzado durante uma prova, se eu não me engano, acho que pipeline, alguma coisa assim, mas volta e meia aparece no surf com bastante frequência, porque a intensidade é absurda. Então, se você joga isso para o recreativo, em grande quantidade, que é muito raro você ver um mar bom aqui em Floripa e não tá lotado de gente surfando. Sim. Então, assim... Ou seja, você acaba tendo ali como se fosse um basquete também, você pode bater outra pessoa. É muita gente, cara. Então, assim, tem aquela posição que ele fica sentado esperando a onda, se o cara tiver com dor lombar, pô, já piora, aí eu tenho que falar, cara, então, quando tu for esperar a onda, eu sei que tu vai passar uma vergonhazinha, mas, cara, desce da prancha, espera em pé na água, porque assim tu continua a conseguir surfar. Uma dica prática que você tá dando também, né? Uma dica prática. Então, pô, se você fica sentado e incomoda, cara, boia com a prancha. Eu sei que é ruim para você começar a remar, mas é uma forma ali de você descansar um pouquinho a coluna na posição que não é confortável. Então, assim, imagina toda essa galera surfando, cara, é ombro, é joelho, é lombar, é pescoço por causa da remada. Então, assim, tem aquelas lesões por falta de preparo, lesão porque machucou mesmo. Então, assim, tem muitas coisas que acontecem que você vai ter que manobrar de acordo com o que se apresenta. Então, às vezes, o surfista chega lá, cara, eu tô com muita dor nas costas aqui. Tá, mas você já teve alguma outra lesão? Cara, já. Tive uma lesão muscular aqui, eu tive uma lesão no joelho, meu ombro já operei. Então, assim, o ortopedista, ele acaba que tem que ler o paciente como um todo. Então, às vezes, eu já pego um paciente com várias lesões. Eu já peguei atleta ex-profissional de surf, que foi até aqueles caras que tu acompanhava em revista. Pô, bacana, cara. Aquelas revistas que tinha antigamente. Aí, apareceu no consultório aqui, cara, gente finíssima, o Peterson. E, enfim, cara, é muito legal poder ajudar, assim, o paciente a principalmente voltar a fazer o que ele gosta. E se ele é um atleta de surf de muito tempo, com certeza ele já tinha ele chegou no teu consultório cheio de lesões. Sim. Então a gente tem bastante ferramentas lá no consultório para poder ajudar em todos os aspectos, né? A gente ajuda na coluna, análise mecânica, o que pode fazer. O exame biocinético que eu vi também nos consultórios, né? Exatamente. Então a gente, às vezes, para poder permitir que o atleta, ou até ex-atleta, que queira continuar a fazer aquela atividade, né? Porque tem atleta que não quer nem mais saber do esporte. Né? Aí já saturou, né? Aí a gente tenta ajudar, né? Eu vi um vídeo esses dias do Rafael Sobis, que jogou no Fluminense, no Inter. Ele falou, cara, eu não jogo mais futebol. Eu nunca mais joguei futebol desde que eu parei. Eu fiquei assim, caraca. Ele falou assim, eu não jogo futebol. Eu parei de jogar futebol, eu só faço musculação porque eu sou um atleta. Eu me acostumei a ser atleta, então eu continuo a ser atleta. Cuidando da saúde, certo? Cuidando da saúde, mas futebol nunca mais. Muita lesão no futebol, cara, realmente é complicado. Às vezes o cara esgota também, né, mano? Também é. O cara cansa, cara, aquela rotina de jogar e tal. Ele falava que ele gostava muito de jogar, mas detestava a entrevista. Então, também tem esse ponto, ele meio né? que se isolou, assim, nessa... Porque aí ele meio que também sai da mídia e sai desse ponto de certa forma o cara tem que ficar se explicando, né, cara? Por que ganhou, por que perdeu... Por que fez o gol? A pessoa satura um pouco disso. Cansa, cara, cansa. A gente falou também, além do surf, enumerando os esportes assim, principais, principalmente que as pessoas praticam, não só no Brasil, mas em Floripa, aqui em Rio de Janeiro. A gente já falou do outro podcast do Polo Aquático, mas eu queria reforçar um pouco isso também. Você falou um pouco sobre o movimento da outra vez, mas eu queria que você falasse não só do movimento, mas da questão do impacto também, porque eu e você, a gente conhece pelo menos uns 3 ou 4 atletas que tomaram uma pancada na coluna e tiveram próximos de nunca mais andar. Sim. Existe essa possibilidade também. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Assim, tudo vai depender da energia do trauma, né, cara? Da intensidade da pancada. Né? No polo, tem aquela pancadaria que a gente sabe que tem debaixo d'água de vez em quando, dependendo da intensidade da rivalidade. Né? E é um esporte que é difícil para apitar, porque tem essa parte debaixo d'água. Então, nem sempre dá para o juiz ver tudo, né? Então... Diferente do futebol hoje, que tem o VAR, que tem um monte de recurso que evita aquelas agressões que a gente via no passado, né? Que o zagueiro acabava com a vida de um cara habilidoso, né? O cara tinha que ter muito mais cuidado. No polo ainda você consegue levar uma bem dada, né?
Então, assim, dependendo da energia do trauma, cara, pode machucar. E a outra questão do polo em si é o centro, né? O jogador que joga de costas, porque ele usa muito o pescoço. E aí, cara, você imagina, você tá de costas aqui, tem um cara de 120 quilos atrás de você, e ele passa por cima de você na tua cabeça. Então, Ele te atropela. Ele te atropela. Então, assim, é aquilo que tu falou, ele tem que ter um preparo. Então, pô, tu vai lá, tu joga de ponta. Pô, tu vai querer fazer uma graça lá no centro com o cara grande, pô, a hora que você Você não tem botar estrutura aqui pra isso. ele passa, aí tu pode se machucar. Então, até um lance meio banal, que não tem a ver com agressão, mas que pode gerar uma lesão séria. Amigo meu já teve. Ele era centro e machucou no centro. Então, amigo meu que jogou comigo quando era mais novo, falou, pô, Pedrão, tô com essa lesão aqui. Eu falei, ih, cara, faz fisioterapia aí, vamos ver se tu vai melhorar e tal. Acabou que ele não precisou operar, não era uma hérnia grande, mas ele fez uma hérnia de disco, ficou bastante dor, tratou e ficou bem. E é aquilo que a gente também falou no outro programa, né? Fisioterapia, ela consegue ajudar. Você sempre tenta ser aquele médico mais conservador, tentar resolver com fisioterapia, com algumas outras formas de tratamento modernas que você tem lá na tua clínica, por exemplo. Sim, né? sim, é. É aquela velha escadinha de tratamento, né? O remédio para tirar da crise, para ajudar, né, o corpo a esquecer a dor. Mas aí você vai começar sempre fisioterapia, acupuntura, todas as técnicas que a fisioterapia moderna, principalmente aqui no Brasil, tem bastante recurso. E aí depois você vai passar para as terapias minimamente invasivas, regenerativas. Cirurgia, você vai escalar uma necessidade mais extrema, né? Uma lesão muito grave, né? Ó, cara, essa lesão aqui é cirúrgica, ponto. Vai precisar de físio? Vai, mas essa lesão é cirúrgica. Aí tem critérios bem definidos para você saber, mas no geral ele vai precisar de físio antes e depois, né? Então, assim, a físio, praticamente fisioterapia e atleta, cara, é casamento, né? Não tem como não ter, né? E a gente também falando dessas terapias regenerativas, de certa forma, que vocês têm lá no consultório como disponíveis, tem a onda de choque, tem também o laser, né, Laser de alta intensidade, que automaticamente conseguem ser a última esperança daquele paciente que não quer operar de jeito nenhum. Não, e não é só uma questão da última esperança, né? Ele promove uma melhor cicatrização dos tecidos, produção de colágeno, substância analgésica. Então, assim, além de você conseguir evitar, às vezes, uma cirurgia, você, no caso de realizar uma cirurgia, você tem a possibilidade de acelerar o processo de recuperação, né? Então, isso aí também, você pensando no atleta ou no não atleta, cara, imagina, você ter um pós-operatório mais suave, porque você investiu numa terapia para tirar dor, para cicatrizar, para ajudar o teu corpo a regenerar, fazer uma reparação dos nervos, enfim. Então, tudo isso você bota na balança, né? O quanto que você quer investir, né, para ficar bem, né? Então é uma questão do quanto você prioriza a tua saúde física, né? Hoje aqui no Brasil a gente tem esse problema, assim, a pessoa gasta com estética, com terapias venosas, né, infusões e medicamentos, tratamentos milagrosos, ozônio e assim, coisas que têm um pouco mais de evidência sólida, científica, a pessoa, não, mas deixa, isso aqui a gente vai melhorar com o tempo. Espera a dor chegar, o trauma chegar para poder resolver. Gasta R$40 mil num transplante capilar, mas numa situação em que tem uma fratura, que tem uma hérnia, que tem uma lesão no joelho, não vou investir nisso não, porque eu prefiro... Não, vai melhorar. Não precisa. Passa sozinho, né? O cabelo tem que dar um jeito, mas o joelho, a coluna, entendeu? Então tem essas... E o ser humano se adapta, né? O ser humano consegue se adaptar a isso. Essa particularidade, assim, de não priorizar o bem-estar, às vezes, né? Preferir, às vezes, o caminho mais curto, é uma coisa que a gente, de vez em quando, se depara e é um pouco frustrante, né? Porque eles falam, cara, como assim, cara? Tá precisando? Tipo, não precisa mentir pra você mesmo, você tá precisando. Então, pô, investe em você, cara. Investe no personal, investe no fisioterapeuta, investe num tratamento médico de qualidade que você, pô, vai ter um resultado melhor, com certeza, entendeu? Então, enfim, mas é Brasil, né? Eu acho bom também a gente conseguir ir para uma outra área, porque a gente falou sobre a maioria dos esportes de maneira geral. E tem um esporte que as pessoas não se atentam tanto. Que eu, fazendo uma pesquisa, obviamente, antes da gente fazer esse programa, eu vi também que o ciclismo tem um índice bacana de lesões, bacana que eu digo, né, com muito volume na coluna. Uhum. E eu comecei a pensar de fato, o ciclista normal, o amador, de certa forma, né? Não o ciclismo esporte, mas o cara que tá andando de bicicleta, ele anda daquela postura que a gente conhece. Mas o ciclista, aquele cara que ele tá
flertando com o profissionalismo, que ele automaticamente está sendo profissional, ele meio que dobra a parte da coluna para ele conseguir ir mais rápido, para não ter resistência Sim. do ar. Essa posição, de certa forma, acaba gerando um número de lesões maior nesse esporte, por exemplo? Então, cara, isso daí, eu acho que é um pouco multifatorial, porque o que acontece? Tem muita gente que não tem histórico naquele esporte, e aí começa a querer fazer um esporte tarde. Então, assim, o cara nunca pedalou até os 25 anos, de maneira competitiva. Aí acordou um dia e falou, E opa, acordou, quero pedalar. Quero pedalar. E aí monta um grupo de amigos que já pedalam há um tempo. Que já tem uma experiência. Às vezes tem um cara que é acima da média ali, enfim. E aí o cara investe em equipamento, faz bike fit, que é uma forma de você se posicionar na bike da maneira mais aerodinâmica para gerar esse rendimento aí na pista. Aí Ou seja, no ele pedal. conseguir mais rápido. Só que assim, cara, existe a diferença do conforto e da aerodinâmica. Um atleta profissional, cara, ele vai sacrificar o conforto para ter o resultado, porque para ele o resultado é muito importante. Mas para o atleta, digamos assim, amador ou que quer um pouco de performance, mas, cara, o conforto para mim teria que ser primordial, assim, mas assim você fica mais aerodinâmico. Cara, mas assim me incomoda, bicho. Então, cara, não pode ser assim, entendeu? Então, às vezes o cara faz uma lesão porque fica numa posição desconfortável durante muito tempo. Seja pro pescoço, né, porque ele tem que ficar aqui, né, naquela posição muito fechada, enfim. Ou seja para lombar, porque ele inclina muito, ele gruda muito o joelho aqui próximo da barriga no pedal. Então, assim, aquela coisa que a gente fala de quando vai operar o risco-benefício, Sim. o cara tem que analisar, assim, que a maioria das lesões, é porque caiu da bicicleta, é um acidente, aí não Sim. foi, agora Impacto, né? Impacto, mas assim, a grande outra maioria de lesões que vai procurar, eu tô sentindo dor para pedalar, não sei por quê, porque não tá bem adaptado, né, a bicicleta. Não tá fazendo o movimento certo. Exatamente, tanto que é bem mais raro eu pegar ciclista com dor que faz mountain bike, que faz aqueles trail, não sei o quê. Normalmente você pega ciclista com dor na coluna, que tá na bike speed ali. E você tem um grande know-how para falar sobre isso, porque você já fez um ou dois Ironmans. Os dois. Você já fez 2 Ironmans. Na parte onde você tinha que pedalar, quantos quilômetros? 180. Na parte que você tinha que pedalar 180 quilômetros, você fazia essa postura de conseguir para ganhar mais velocidade também? Então, cara, os 2 Irons que eu fiz com bike emprestada. Caramba. Então, assim, eu não era esse atleta que, investe. Não, porque uma bike dessa não é barata, né? Não, era uma bike emprestada, enfim. E meu cunhado que tinha feito, o Daniel, que já participou me aqui do emprestou, nosso... não, pega a minha bike aí. E eu fiz e, cara, eu nem fiz fit. Botei um banco de gel ali que eu comprei numa loja não comum, assim, para proteger ali, porque no início, cara, isso aqui me incomoda muito, cara, meu Deus do céu. E aí ele já tinha um suporte com uma espuminha e tal, não sei o que. Eu falei, aqui tá bom. Aí eu subi o banco, dei uma ajeitada, eu mesmo fiz o meu fit, o que ficava confortável pra mim. Cara, e fiz os 2 Irons numa boa. Eu falei, depois que eu fiz os 2, eu falei, cara, agora eu vou comprar uma bicicleta maneira pra mim. E vou fazer esse tal de fit aí. Eu não consegui. Não consegui fazer, cara. Muita dor. Doía punho, doía polegar, o meu polegar ficava dormente, meu pescoço doía, eu sentia dor na lombar. Aí você imagina, você que já fez 2 Irons, aí eu falei, não cara, consegui, imagina aquela pessoa que nunca fez nada. Aí eu voltei lá no cara que fez, eu falei, meu irmão, tá tudo errado. Ele, não, cara, mas você tá todo aerodinâmico. Eu falei, cara, mas eu não consigo pedalar. Você tá todo aerodinâmico. Exatamente, então assim, cara, desculpa, eu não tenho como. Tanto que até hoje eu tenho essa bicicleta ainda, porque eu não vendi, de vez em quando eu uso ela, hoje eu não tenho pedalado mais. Mas, cara, eu tenho dificuldade, eu pedalo com ela assim, porque se eu fizer assim, ficar na posição de aero, eu tenho dor, cara. Então, assim, para eu usar ela como eu usava a antiga, eu tenho que comprar um novo suporte para ficar mais alto, porque senão eu tenho desconforto. Não, e o Daniel também já contou a história, né, aqui nesse podcast mesmo, que ele desmaiou, enquanto ele não sabia que tinha que tomar carboidrato. Olha como é que é ou como é que é aquela pessoa que ainda não é atleta, Sim. que ela não pega as informações necessárias. Hoje, não sei quando o Daniel fez, não sei se tinha tanto acesso à informação. Era menos ainda. Era menos ainda. Ele mas fez em 2006, se não me você engano. tem muito acesso à informação hoje, então você pode ir na internet saber, mas na época, quando ele fez, ele falou que
não comia, tinha aqueles carboidratozinhos de absorção rápida. Nada. Não tinha, então ele tinha que ir comendo fruta, alguns iam comendo, e pô, por que o pessoal tá comendo? Depois de tanto esforço, de repente, pum, ele quase que apaga na baia, quase que toma uma lesão mais séria ainda. Então, é você ter esse preparo, esse acompanhamento com o profissional, consultas de rotina, que é muito importante também, antes de fazer, por exemplo, vou fazer um Ironman, um ortopedia especialista em coluna, para como é que eu não vou sofrer uma lesão de coluna, né? O acompanhamento médico é fundamental, né? Assim, essa parte alimentar evoluiu demais a nutrição esportiva. Quando eu comecei o triatlon, logo no segundo mês, no meio do treino, assim, eu já sentia que não tinha mais energia. Então eu fui no nutricionista esportivo, comecei a fazer uma dieta específica, e aí comecei a aprender a comer para poder fazer a prova, cara. Você precisa ter essa habilidade de sobreviver a uma prova de resistência, né? São pelo menos 10 a 12 horas aí numa prova dessa. Então, assim, você tem que comer, tem que beber água, você não pode desidratar. Então, assim, exatamente isso. Na minha época, esses gelzinhos aí, eu não conseguia colocar na boca, me dava ânsia de vômito. Então, eu levava bananinha, levava pãozinho com polenguinho, botava lá, fazia umas embalagens. E no meio da prova... E aí ela ia comendo, entendeu? A prova, ela te dá ilhas ali de hidratação e tudo mais, mas assim, você tem que se garantir, porque tu não sabe o teu momento durante a prova que tu vai precisar molhar a boca de água. Então tu não pode esperar 10 quilômetros para hidratar. Você já tem que estar com a tua água ali para garantir, entendeu? Tu pode reabastecer, mas você não pode ficar sem comida, sem hidratação, né? Porque senão você vai ter lesão. Hoje, essa ciência da nutrição esportiva, ela melhorou muito, né, cara? Então, o grau de suplementação, de alimentação, otimiza demais a performance. Mas não é tudo, né? Tá bom já ou vai fazer outro Ironman? Não, tá bom. Tá bom já, né? Tá bom. Mas tá RG com outra coisa. É melhor, né? É porque eu acho também que tem essa questão, por exemplo, quem já foi atleta, quem já foi nessa área, a pessoa acaba tendo um espírito competitivo. E aí esse espírito competitivo, ela falou assim, tá, aonde eu vou competir agora? E aí surge aquele... A pessoa acorda e fala assim, pô, eu vou pedalar, vou fazer um Ironman. E tá tudo bem fazer, desde que tenha um acompanhamento médico com os profissionais pra não se machucar e não acabar indo no teu consultório com uma lesão gravíssima tendo que operar, né? Sim, sim. E também tem um outro lado, né? Porque tem essa questão do espírito competitivo, mas tem um atleta também que cansa, né, cara? Que a gente tava conversando sobre o Rafael Soares. Tipo, cara, eu não quero não mais quero esse competir. esporte Eu nunca não mais. quero mais competir, cara. Eu já competi a minha vida toda. Então, assim, hoje eu quero ter saúde. Então, hoje eu tô nessa vibe, eu quero ter saúde. Eu até jogo um campeonatinho aí com os amigos, mas pra estar com os meus amigos. Sim. Eu quero ganhar. Polo aquático é um pretexto para estar com os amigos. Eu quero ganhar, quero ajudar o time, quero fazer gol e tal, mas assim, não... se eu perder é o fim do mundo. Se eu ganhar, eu ganhei uma Champions. Não, imagina, não é esse o intuito. É estar com a galera ali, se divertir, jogar um esporte que a gente ama, enfim. E ter saúde, que eu acho que é um primordial, né? Não, muito bacana. E aí eu também, né, a gente olhando um checklist de esportes aqui que eu separei pra gente falar, eu acho importante também, você já trouxe um pouco da luta, mas eu acho legal a gente bater um pouquinho nesse ponto, que é a questão das lutas, as lesões de coluna que podem ser ocasionadas em lutas, como MMA e Jiu-Jitsu, que a gente vê com muito mais frequência, né, impacto. Imagina no Jiu-Jitsu, se a gente tá falando de um peso pesado, um cara de 140 quilos, 120 quilos cair em cima de você. Qual o impacto disso hoje nas lesões que você vê no dia a dia? Porque o jiu-jitsu, ele tá em voga cada vez mais. Se tem gente entrando, começando a praticar, pessoas até sedentárias que nunca praticaram. Como é que é esse paciente, entre aspas, esse que o médico acaba falando, o doente que acaba chegando no teu consultório com esse tipo de lesão? Então, aqui em Floripa tem muito taekwondo. Taekwondo também? Tem karatê, capoeira e jiu-jitsu. São os que eu mais atendo, assim, né, de luta. Muay Thai tem, mas menos. No Rio de Janeiro tem mais Muay Thai? Acho que tem mais. Enfim, o esporte que tem chute, ele exige muito do controle muscular lombopélvico, que a gente chama. Então, o controle do quadril, ele é fundamental para você dar um bom chute. Então, às vezes, eu pego o paciente com dor, né, desse esporte que tem chute, por falta desse controle. Lesão traumática é mais difícil, né, porque geralmente ele vai no pronto-socorro ali, chutou um negócio, bateu o dedinho, é aquela lesão rápida ali, que cicatriza e tudo mais, não chega a ter que ir no consultório para fazer um acompanhamento, né? No jiu-jitsu não, né, cara? O jiu-jitsu tem muita chave, tem muita carga. Às vezes, você tá numa academia que não tem ninguém do seu peso,
e aí tu tem que lutar com um cara mais pesado, e aí, tipo, imagina isso, uma carga no teu joelho, uma carga no ombro, uma carga na cervical, né, a própria coluna mesmo. Você às vezes faz umas posições assim completamente anti-anatômicas para sair de uma pegada, enfim. Então é um esporte que é de alta intensidade. O cara faz às vezes um treino de 5 minutos no chão, o cara, pô, parece que vai morrer na luta, né? Porque é o tempo inteiro a tua força máxima para poder dar a chave no oponente ali. Então é muita intensidade e às vezes, por mais cuidado que você tenha, cara, você não tem um controle total da situação. Então, assim, a minha dificuldade, às vezes, com um cara que é viciado em jiu-jitsu, de falar, cara, tu tá com uma lesão, tu tem que parar de lutar. Porque como é que tu vai controlar o teu oponente? É diferente de você socar um boxe lá, que você tá socando um saco lá, de pancada lá, batendo no bob lá, naquela bolinha, enfim. É outra coisa. O cara vai lá, faz o treininho físico dele com o esporte. Aí tudo bem, é controlado. Agora a luta não dá pra controlar. E aí como é que tu faz? Cara, tu tá com uma lesão, tu é um pós-operatório, quando que eu posso voltar? Foi essa história que eu te falei do MMA. Eu falo, cara, eu não tenho como controlar a pancada que você vai levar no rosto aí. E não só isso, que você tá falando também, por exemplo, eventualmente vão chegar pessoas na academia que estão aprendendo, que podem acabar te machucando, né, sem querer. A gente tem no polo aquático muito isso, por exemplo, que é um esporte. Aquela pessoa que a gente chama, que é aquela pessoa que ela não tem habilidade, que ela não tem as malícias do esporte, que ela vai te bater e vai te machucar sem querer. Ela vai acabar deixando o cotovelo, mas não de propósito, mas ela vai te acertar e vai te ocasionar uma lesão, porque essa pessoa ela, automaticamente, ela não sabe jogar, ela não sabe como se posicionar, né? Então, é a questão do controle, né? Ele tá aprendendo um esporte que dá força, mas ele ainda não aprendeu a ter disciplina e autocontrole. Então, exatamente esse cara é o cara perigoso. O mais perigoso. Se você falar com os faixa preta, os caras que são mais graduados nas artes marciais, eles vão falar que o cara que vai ter mais risco de te machucar no treino é o cara inexperiente. Porque às vezes ele vai dar uma força na chave, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, né? E eles fazem taekwondo. Pô, legal. Uma delas eu já fui quase campeão, eu tô sabendo aí. Enfim. Mas uma das coisas que os professores falam, né, na atividade de sparring deles lá, de lutinha, é isso, cara, é o cuidado, né? No jiu-jitsu mais ainda, porque você imagina teu filho levar um mata-leão no campeonato de jiu-jitsu e apagar porque o menino não tá controlando. Não controlou a força. Então já conversei uma vez com um professor de jiu-jitsu que ele falou assim, cara, a gente tem bastante cuidado com criança, tem um cuidado extra, porque eles não têm controle nenhum. Então, às vezes... O corpo tá em formação ainda, imagina né? numa competição de molecada. Então é bem mais tem que ter muito mais atenção do que porque às vezes tem um sem noção que vai para um campeonato, claro. Um adolescente, um adulto louco, que machuca o oponente, mas aí ele é punido, pronto, bane do esporte, enfim. Agora criança, né, cara, tá em formação, então o cuidado é ainda maior, porque você tem que ensinar, né? Formação intelectual e do corpo. Então tem que ensinar. Então, assim, é o que você falou. Tem os cuidados ali. A minha intenção é sempre que a pessoa volte ao esporte. Claro. Mas, cara, dependendo da lesão que ela tem, a gente tem que fazer certas ressalvas. Cara, tu até pode, mas às vezes tu vai ter que arcar com uma consequência das escolhas que você faz, né? Bacana. E eu acho também que, assim, dos esportes que a gente separou, tênis e beach tênis, que basicamente você tem o mesmo movimento, não são o mesmo esporte, logicamente, né? Um é na areia, o outro você vai usar um tênis com um preparo maior, mas nesses dois esportes que você automaticamente não tem esse contato, esse impacto, esse movimento que a pessoa tem que fazer para poder bater na bola com a raquete, isso gera muitas lesões na coluna? Cara, o tênis é uma atividade bem interessante porque todo mundo tem até uma lesão na ortopedia que chama cotovelo do tenista. Isso. Então, assim, todo mundo acha que o movimento é o movimento do braço, né? Mas se você analisar a mecânica do movimento dos tenistas top, cara, você vê que ele ataca com o corpo a bola. Então tem uma mecânica de tronco, mas a coluna também. Semelhante à mecânica do chute do polo. Jura? Que ele levanta e faz aquela alavanca com o tronco, né? Para poder aumentar a potência. Então, assim, isso acontece, por exemplo, no beisebol, no cricket, esse esporte de arremesso, geralmente o cara não faz só aqui. Tem um movimento rápido, né? Um movimento mais fino ali, que o cara dá um voleio, que é só o totozinho que o cara dá ali pra
para vencer o ponto, mas aquela disputa de bola de fundo ali, o próprio movimento do saque no tênis, cara, um movimento super elaborado, né, cara? Então exige um controle, tanto que na maioria, né, você pega os saques profissionais lá, o cara tem todo um ritual para poder e o cara joga a bola. Então o cara tem a mania dele para ele fazer exatamente o mesmo movimento para ele não errar, porque é milimétrico ali, né? Se ele sai um pouquinho, a bola vai para outro lugar. Então, assim, é até injusto você rotular o tenista com o cotovelo do tenista, né? Porque o tenista, cara, é o estresse físico de um jogo longo, sol, campeonato de tênis, principalmente na base, ou esses campeonatos de finais de semana são jogos seguidos, que é diferente do ATP, que o cara tem um jogo longo, mas ele joga no dia, descansa um, joga no outro, enfim, né? A coisa do profissional é um pouco mais diferente, mas ainda assim, cara, ele não é só aquele jogo. Ele bate a bolinha antes, ele tem a musculação, enfim, tem todo um ritual ali que ninguém tá vendo, você só vê o cara jogando. Então, assim, o cara tem o treino dele, que ele bate bola pra caramba, ele ataca pra caramba. Então, assim, é uma variedade muito grande de lesão pra você falar assim, o tenista tem mais isso aqui. O Guga operou o quadril, tem gente que atleta que já lesionou coluna, tem atleta com lesão de ombro, né? Porque é um esporte que exige muito do ombro, a própria lesão do cotovelo. Movimento complexo, para ser executado. Quantas vezes você já não viu aí na mídia atleta desistindo no meio do jogo? Tem bastante. Desconforto lombar. Saiu. Aí a pessoa fala assim, mas vai sair no meio do jogo? Que absurdo, paguei. Acho que foi uma final recente agora, cara. O nego ficou revoltado, o cara parou. Falou assim, cara, eu não aguento mais. Parou, aí o cara entregou a taça pro oponente. Cara, eu não aguento mais jogar. O cara simplesmente parou de jogar. Entendeu? Então tem isso, eles têm até um tempo ali no profissional de atendimento médico para ver se ele consegue voltar, mas às vezes o cara não consegue, cara. Faz um estiramento muscular, começa a mancar e para aquele nível não dá para bater bolinha, né? Senão o cara vai perder todos os pontos, não tem como. Não dá, ele fala, cara, vou perder com dignidade aqui, ó. Entendeu? E indo para outro lado dos esportes também, que eu acho bacana da gente falar, que eu acho que faltou um pouquinho, é um esporte que não é praticado muito no Brasil, que foi exatamente o que você falou bem no início do programa. Por exemplo, você falou, se você tiver um consultório na Suíça, o que vai chegar mais para você são os esportes de inverno, como por exemplo o esqui, que aqui em Florianópolis, por exemplo, onde a gente tem muitos pacientes, você já me contou, que acabam te procurando por conta de ter uma lesão ocasionada pelo esqui. Uhum. Em quais são as lesões mais específicas que acontecem com as pessoas que praticam esse esporte, que é o esqui? Bem lembrado. Bom, aqui tem uma particularidade de Floripa, que assim, Floripa é muito perto do Chile e da Argentina. Então, é comum você ver paciente no Rio, tinha menos. Eu já peguei até atleta profissional lá no Rio com lesão de esqui. Mas aqui, cara, o que acontece? A facilidade de você ir para o Chile esquiar, para a Argentina esquiar, acaba que aumenta por aquela questão da amostra. Não é perto, mas você pode ir de carro, né? Não, de avião, cara. Tem duas companhias aéreas, não vou falar o nome aqui, mas tem duas companhias aéreas com voo direto. Então, em 3 horas você tá ali, em 3 horas e meia você tá no Chile. Tá pronto para esquiar. Então, assim, é um facilitador e que mais e mais pessoas vão. Brasileiro não tem neve no quintal de casa, então não tem o hábito de esquiar. Então, assim, são esquiadores recreativos, quase nenhum. Estão fazendo a primeira vez. Às vezes é a primeira vez. Às vezes o cara esquia muito, começa a querer se desafiar porque ele gostou daquilo. E aí, cara, invariavelmente é um esporte com muita velocidade, com queda. Então, assim, é fratura, cara. Fratura, lesão grave, lesão ligamentar, entendeu? Então, assim, tem a história do Schumacher. O cara esquiou a vida toda. Vou me desafiar aqui, não sei o quê. Pum, bateu na pedra. É isso. Então, assim, como é um esporte com muita velocidade, cara, quando tem uma queda, pode machucar muito. Na coluna, especificamente, o snow, o pessoal cai muito com o bumbum no chão, né? Ele cai assim. Então tem muita gente que volta com dor no cóccix, uma inflamação ali, alguma coisa ali. O esqui, às vezes, quando solta ou quando gira, muita lesão de joelho, tá? E quando é pancada mesmo, porque o cara desceu desenfreado e bateu alguma coisa, aí é politraumatizado. Geralmente
ficam lá na região, né? Esse ano lá na clínica eu acho que foram umas 5 pessoas com problemas mais sérios assim. Quais são lesões um pouco mais tranquilas de certa forma, né? Já No geral. teve um amigo meu que fez contato, porque tinha sido atendido lá em Santiago, estava com uma fratura, perguntou se poderia viajar para operar aqui. Falei, não, pode vir e tal. Falei, não, porque o cara tá pressionando para operar lá, enfim, às vezes rola isso por conta do seguro, né? E aí fica aquela preocupação, se ele viajar vai ter uma embolia, então tem todo esse cenário em volta aí de uma lesão ortopédica. Aí depende muito da lesão, né? Porque você tem uma lesão no punho, uma fratura de punho, bota a tipóia, viagem, beleza. Agora, pô, você tem uma fratura de fêmur. Cara, não, fica aí, resolve e depois viaja, né? Porque aí aumenta muito o risco de alguma complicação. Eu já peguei lá no consultório fratura torácica, diz que o garoto caiu, quebrou a torácica, fratura não cirúrgica, Caramba. quebrou a clavícula, operou lá. E aí quando ele chegou no consultório já tinha 3 semanas da lesão e ele foi lá para acompanhar. Ainda estava com dor, usando colete, enfim. Mas é isso, de vez em quando aparece. Como a gente tem uma facilidade de ir para lá, aqui em Florianópolis, né? Acaba que a amostra aumenta. E aí, por mais que a gente não tenha neve aqui, cara, invariavelmente vai chegar alguém aí para precisar de um suporte de um ortopedista, né? Não, perfeito. E eu acho agora, pra gente finalizar, eu deixei esse esporte pro final, porque é o que as pessoas menos podem imaginar que tenha, de certa forma, uma lesão mais grave, que é o golfe. O golfe, pelo que as pessoas falam, pô, é um esporte que você não tem essa... Num primeiro momento você não precisa estar elétrico ali, atento para rebater, você não tem contato, você tem aquela intensidade no movimento, obviamente, que o golfista vai fazer. Até porque tem o cotovelo do tenista, também tem o cotovelo do golfista, né? Automaticamente, existem lesões de coluna frequentes em golfistas, por exemplo? Cara, assim, frequente eu não diria. Tá. Mas dentro da mecânica do movimento, a expectativa de lesão é braço e lombar. Porque trauma não vai ter. Movimento que você vai trauma fazer. não vai ter, né? A grande questão é como tem um movimento de torção da coluna com a intensidade, a depender da característica do atleta. Para jogar uma bola milhares de vezes. Então, aí essa torção, né? O disco da coluna, ele tem uma fragilidade na parte externa dele, que a gente chama de ânulo fibroso, em movimentos de torção com carga, né? Ele tem uma facilidade de rompimento nesse tipo de movimento combinado. Então, geralmente, quando você vai ter uma hérnia de disco, você está carregando alguma coisa e gira, ou falha o teu quadril, dá uma assimetria de carga ali na coluna. Quando você está bem estável ali, você está controladinho, geralmente ele não sofre, mas nesse movimento de torção ele pode acontecer. Então, eventualmente, o atleta de golfe tem dores na coluna, porque ele sempre faz o movimento para o mesmo lado, né? Ele não bate do outro lado, ele bate sempre do mesmo lado. Então ele gera uma assimetria de força ali para fazer aquele movimento. Então é mais por isso que ele tem a lesão, por fazer sempre o mesmo movimento. Então lesão de esforço repetitivo aqui, lesão de esforço repetido aqui. Então assim, a repetição também gera lesão, né? Então se não tiver um preparo, uma adaptação, né? Outro dia eu peguei um atleta de pádel, que também aqui tem esses esportes assim. Cara, você olhava ele assim sem camisa, o lado direito todo forte, o lado esquerdo todo fraco. Então essa simetria dele também gera lesão. Ele tinha dor. Falou, cara, você precisa, né, tratar a dor, enfim, fazer a parte de fisioterapia, mas também precisa ter um equilíbrio muscular, senão seu corpo fica desequilibrado, né? O professor tem que ver isso. Tá? Exatamente, tem que fazer. Ele, não, mas eu faço. Eu falo, então fazemos um pouco mais, né? Porque do que eu te vejo aqui nesse momento, é isso que tu precisa ajustar. Fortalecer e ajustar o movimento, né? Isso, pelo que eu tô entendendo, acontece muito nos pacientes que chegam para você, seja de qualquer esporte. A questão da correção do movimento. E você já até chegou a falar, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, que você tá com uma parceria, que você tá vendo mais sobre esse lado biocinético, do movimento do paciente, no teu consultório. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Porque eu tenho um objetivo muito claro de chegar na causa que levou o paciente a ter aquela lesão. Então, a análise motora do paciente, o movimento que fez ele ter o problema, ou o movimento que ele sente dor durante o treino, isso me interessa muito na parte de investigação. Não só fazer o diagnóstico da lesão ali que ele tem no momento,
Mas, cara, por que ele fez essa lesão? Porque, além de eu tratar essa lesão dele, eu quero que ele não tenha de novo, né? Para fazer a prevenção depois. Então, para você entender o mecanismo da lesão dele, você tem que ver a parte mecânica. A análise do movimento. Em alguns casos, assim, principalmente lesões repetidas, lesões mais complexas, exigem uma análise tridimensional do movimento, às vezes de corrida, movimento escapular, cinético da escápula, para evitar uma lesão, por exemplo, do manguito rotador, que é a musculatura que estabiliza o ombro, enfim. Então a gente tem hoje ferramentas para poder identificar a causa e não tratar só a consequência, que é a lesão. A gente trata a origem do problema para prevenir lesões futuras e para o paciente ter uma qualidade de vida melhor, né? Não, perfeita resposta. E aí agora a gente olhando de um lado mais geral, já finalizando essa parte dos esportes, que eu acho que a gente conseguiu passar um pente fino nos esportes mais conhecidos e entender mais as lesões sobre coluna, que é a tua especialidade. Quando é que a pessoa, o atleta amador, de certa forma, quando é que ela consegue perceber e falar assim, putz, a minha coluna tá meio sobrecarregada, eu vou acabar tendo uma lesão mais séria. Tem esse momento que o atleta amador, ele vai conseguir falar assim, putz, acho melhor eu procurar um médico, acho melhor eu parar de fazer o que eu tô fazendo o movimento errado. Existe isso? Ou a pessoa só te procura realmente quando já tá com a coluna toda quebrada e vai... Então, eu posso dizer que majoritariamente são 3 pacientes que procuram. Tá. Paciente que teve uma dor numa intensidade muito grande, e ele fica assustado, fala, cara, eu tive alguma coisa aqui, porque eu não tô nem andando direito. Dor que eu travei, que eu fiquei no chão, não conseguia levantar, fui na emergência tomar um remédio, esse paciente ele fica assustado e vai, tá com dor há muito tempo, e tá impactando a qualidade de vida dele, né? Às vezes, tipo, o cara tem dor todo dia de manhã quando acorda, para sentar e levantar do vaso, para namorar, enfim, tudo, a qualidade de vida da pessoa começa, cara, não é possível, cara. Eu não aguento mais viver com dor. O cara tem dor todo dia, aí tem paciente que não quer nem tomar remédio, não. E aí, cara, é um sofrimento. A vida passa a ser um sofrimento, né? E aí já tem o paciente mais da terceira idade, né? Que aí já impacta na mobilidade dele. Ele perdeu força, já é um quadro mais grave, que ele, exatamente nesse ponto você tocou, ele espera piorar muito para ir. Ele já estava ruim, mas ele já se habituava porque era questão da idade, já tô assim mesmo, já se acostumou com aquela dor. Ele fala, não, aí ele espera piorar mais ainda para vir. Então eu vejo sempre esses 3 casos. O cara que teve uma dor muito intensa, que aí ele se assusta e vai. O cara que tá cansado de sentir dor e vai, né? E o que tem dor o tempo todo e não vai, e quando o cara chega no limite, que esse é o pior caso para tratar, porque é a dor crônica piorada, né? Começa fraca, começa devagar e vai evoluindo. Né? Vai evoluindo. Então, o que eu sempre falo, se teve uma dor intensa, pô, não tá melhorando, vai. Pô, uma dor que não tá melhorando até 3 semanas, já procura, não fica esperando. Procura o médico, ortopedista mais rápido. E, cara, não normalize sentir dor, né? É porque é aquilo que a gente tava conversando, o ser humano, ele se adapta, né? Se adapta. Ele se adapta ao pior estado possível. Aquela velha frase, normalizar é porque algo tá errado. Sim. Não é normal. Então você não pode normalizar nada. Se não é o habitual viver assim, cara, então peraí, cara, vai no médico. Vê o que tá acontecendo. Às vezes pode ser algo mais sério. Se você precisa normalizar é porque não é normal. Não, exatamente. Acho que essa é a frase do podcast de hoje. Eu não tinha pensado nessa pergunta, mas você acabou de me trazer... Você falou na parte de fazer amor e etc. E que isso também pode ser um problema que as pessoas eventualmente... Uma queixa que as pessoas eventualmente tenham. A pessoa está tendo relações sexuais, ter uma queixa na coluna, ou então a relação sexual em si gerar uma lesão na coluna. Isso acontece no teu consultório? As pessoas perguntam ainda meio que, assim, de canto, pô, eu tô pensando, isso acontece, assim, meio envergonhadas, de fato? Cara, é um pouco mais raro acontecer a lesão durante a relação. Tive um caso recente, até no conhecido meu, que fez uma hérnia de disco, eu operei ele. Jura? Fez uma hérnia de disco extrusa e perdeu a força do pé. Eu tive que operar ele. Mas, assim, o que mais incomoda no cotidiano não é a lesão pelo ato em si. É uma lesão que a pessoa já tem e ela não consegue ter relação porque a dor impede, né? O homem, porque a dor desconcentra, enfim, o cara não consegue se desempenhar ali. E a mulher porque incomoda. Então, assim, não fica... Acaba que não é um ato prazeroso, né? Porque você tá com uma outra dor, um outro incômodo. A pessoa não consegue focar ali, tá incomodando. Então não é um negócio bom, né?
E relação sexual parte-se do princípio que tem que ser prazerosa, né? Então, Sim. enfim, quando a pessoa está com uma dor ao ponto de inviabilizar ou atrapalhar isso, é uma coisa que pode fazer até a pessoa decidir fazer cirurgia, né? Eu lembro de um caso interessante lá no Rio, de uma senhora que um colega ortopedista me encaminhou, né? Porque confiava muito no meu trabalho e tal. Dr. Hertz, gente boa. Aí ele mandou o casal, né? O casal, assim, na faixa dos 50 anos e tudo, mas parecia um casal bem apaixonado, sabe? E aí falando, né, ela tinha um problema, um escorregamento da vértebra, comprimia bastante o nervo associado a uma hérnia, estava com muita dor, mas ela não tinha déficit. Mas ela tinha uma dor há muito tempo, crises e não conseguia. E aí eu falei, ó, você tem que pensar na tua qualidade de vida, né, como eu comentei com você agora há pouco, né, para sentar, para levantar, quando acorda de manhã, para namorar. Quando eu falei namorar, o marido fez aquele meme do Leonardo DiCaprio. Sabe aquele meme? Aí eu. Do filme Era Uma Vez em Hollywood, né? Aí ele. Então, doutor, tá atrapalhando muito e As tal. pessoas, elas ficam com vergonha, né, de falar. Então, assim, foi um. Assim, nesse momento a paciente até começou a chorar de emoção, assim, de, cara, tô sofrendo muito, meu casamento, enfim, aí começa outros problemas emocionais relacionados à dor, né? Então, assim, quando a gente fala em qualidade de vida, né, não é só mobilidade, caminhar e tudo, cara, envolve tudo, como você vai no banheiro, como você vai botar um sapato, como você vai segurar o teu neto, né? Então, tudo isso E relação sexual também, no caso. e tudo isso vai fazer você, cara, tem que mudar, cara, eu não posso normalizar o que não é normal, né? E a relação sexual em si é mais difícil de ocasionar uma lesão na coluna, né? Mais difícil. improvável. Mas é automaticamente a lesão, então, em si, que vai fazer com que a pessoa não consiga desempenhar da melhor forma esse problema. Isso. E aí também é uma dúvida muito frequente, é como é um pós-operatório, quando eu vou poder voltar, né? Então a gente dá umas orientações iniciais ali, né? Porque tem aquele casal que é mais ansioso, enfim, quer voltar logo, e aí a gente fala, ó, começa devagar, enfim, posições em que não envolvem carga, né? Que sejam mais suaves do ponto de vista de carga na Ou seja, a gente região. está falando após a cirurgia de coluna, que é uma cirurgia, né? Isso, mesmo na cirurgia cervical, que teoricamente seria mais tranquilo, você está num processo de reabilitação, né, de recuperação. Então, dentro desse processo, você tem que respeitar as etapas, né, respeitar a dor, aquele processo inflamatório inicial ali de aproximadamente 2 semanas. Cara, ó, essa fase é uma fase meio de resguardo, né, tanto que quando você vai dar um atestado, né, tá escrito lá, período de convalescença. Então, é uma fase que você tem que, cara, vai com calma, não dá para querer tá no terceiro dia de pós-operatório querer fazer esporte, caminhada, né? Uma relação com muita intensidade que, cara, não, aí você pode Agravar. prejudicar o trabalho que foi feito, né? Então você tem que esperar o tecido cicatrizar minimamente ali para poder, né, depois voltar à tua rotina normal. E pegando esse ponto também que eu acho interessante, a gente falou, você, né, no início do programa citou, que quando a lesão acontece, a lesão muscular ela acontece, ela é um pouquinho mais rápida do que uma lesão estrutural. Eu queria que você diferenciasse bem isso até para a gente conseguir mostrar para as pessoas que estão assistindo esse programa, quando é que a pessoa ela pode automaticamente ter uma noção de que a lesão que ela teve foi uma lesão mais muscular ou foi uma lesão mais estrutural? Ela consegue diferenciar isso? Ou só um médico fazendo todos os exames, um médico especialista em coluna, como você ele vai conseguir fazer essa diferenciação? Então, aí depende, porque, assim, uma lesão que demora para se resolver, pode ser que você tenha um problema mais sério. Então, essa questão do tempo de resolução pode ser uma coisa que a pessoa perceba, ah, não, já melhorei, 2, 3 dias, eu tomei uma dipirona aqui em casa e resolveu meu problema, tudo bem. Agora, cara, começa a se arrastar o quadro, opa, tem que ver, né? De maneira geral, existem os sinais de alerta, né, que seria uma dor irradiada para o braço, uma dor na coluna irradiada para a perna, né, que seria a dor ciática, que pode fazer a pessoa entender que é algo mais sério. Quando a dor é localizada, né, geralmente ela vai ser autolimitada, mas em alguns casos a contratura é tão forte que ela vai precisar de ajuda, seja do médico, seja do fisioterapeuta, enfim, para poder sair daquela crise. Eu acho que o mais importante é aquilo que a gente conversou antes. Você está com dor há muito tempo?
Não é normal. Você teve uma dor, cara, com uma intensidade muito grande, que você precisou ir no hospital ou tomar muito remédio para melhorar, cara, vai ver. Porque, assim, às vezes o teu limiar de dor, ele é alto. Assim, ó, você é uma pessoa que é resistente à dor. Mas você tá com uma lesão importante e às vezes não percebe. Já tive paciente no consultório, pô, cara, eu tive uma piora, eu sempre tive uma dorzinha, eu tive uma piora, pô, tomei uns remédios, mas agora tô um pouco melhor. Pode ver o que tá acontecendo? O cara tava com perda de força e não tinha percebido. Então, assim, às vezes essa negligência de, vou ver depois e tal, você pode estar com uma lesão grave e não ter percebido. E isso gerar um impacto pro resto da sua vida. Então, assim, acho que cabe muito a pessoa olhar para si e ver, cara, é uma dor desproporcional. Pô, tá esquisito, tá doendo muito tempo, vai no médico. Porque senão você pode estar deixando passar algo mais grave. Porque isso a gente está falando de hernia de disco, de inflamação. E se for um câncer? Tempo é fundamental. Às vezes começa com uma dorzinha que não tá passando e tal. Aí às vezes a pessoa já tá numa idade mais avançada, tem histórico de câncer na família, não vai ver. Aí quando vai ver, já foi, né? Câncer, então, paciente que já teve uma lesão anterior, né? Um câncer de mama, um câncer de próstata, aí tá com a dor na coluna e não vai no médico. Não, cara, pode ser uma O metástase. paciente oncológico, ele tem que ter muito mais atento a todos. Muito mais atento. Eu tive um paciente no Rio que eu fiz uma vertebrectomia, você arranca a vértebra inteira. Caramba. Porque ele teve um mieloma. Tratou e tudo, fez rádio, químio, transplante de medula, fez tudo lá. Pô, ficou bem. Quando eu me mudei para Florianópolis, tava para me mudar, a esposa fraturou o punho, eu operei ela junto com o Dr. Malzac, lá na São José, um pouquinho antes de vir, que ela, doutor, por favor, cuida de mim e tal. Aí eu chamei o Felipe para me ajudar na fratura. A gente fez. Aí, quando fui na São Vicente ver esse paciente, tô tendo uma dorzinha aqui no pescoço, esquisita. Eu falei, pô, vai lá no consultório pra gente ver e tal. Ele não foi. E aí, 1 mês e meio depois, cara, ficou muito, muito ruim. Foi e tava com metástase. Então a doença voltou. Ele conseguiu se recuperar? Conseguiu, tá vivo até hoje, graças a Deus. Mas assim, se não Correu o risco desnecessário, né? Você não vai ver, talvez a doença tivesse menor, tivesse feito uma cirurgia menor, enfim, não tivesse nem operado. Resolveria mais rápido, né? Exatamente. Não Então, teria assim, vivido. negligenciar uma dor é ruim. Essa é a mensagem que tem que ficar. Não negligencie a dor. Dor não é normal. Então, se tá algo fora do comum, procura o médico. É o melhor caminho, né? Melhor caminho, entendeu? Até porque... Tem gente que vai no médico só para fazer check-up e não tem nada. Então, por que você tá com algo diferente, te incomodando e você não vai? E hoje em dia tem um médico, doutor ChatGPT, né? Que as pessoas adoram pesquisar, né? Tem. Se consultar com ele. Tem. Antes era o doutor Google, agora evoluiu, né, cara? A inteligência artificial. A resposta é mais rápida, né? Mais bonitinha, Um caso mais personalizado pra você. Vem quase igual uma bula de remédio. Onde você não vai entender nada e, assim... A quantidade de médicos também que a gente já trouxe aqui no podcast, eles falaram. ChatGPT, ele coloca umas informações muito erradas. De casos que você, às vezes, tenta personalizar o caso, ele te dá informações erradas, inventa alguns dados para te dar te basear. Então, de certa forma, é complicado isso, né? O médico é aquele profissional que foi formado para isso. Eles estudaram tanto tempo para poder chegar a esse momento de conseguir ajudar os profissionais. Cara, eu sou um cara um pouco cético a essa tecnologia, porque pode ser por ignorância minha ou de não ter treinado a inteligência, como eles dizem que a gente tem que fazer, ao ponto dela ficar boa o suficiente. Mas então, assim, na verdade, assim, na minha visão hoje, não é uma ferramenta que me ajuda muito. Pode ser que ela ajude no futuro, mas, cara, não vai ser eu que vou fazer essa babá do ChatGPT para ele ficar bom para mim, porque eu não tenho tempo para isso. Entendeu? Nem quero ter esse contato nesse momento, mas, como você estava falando, as informações são bem ruins. Então, assim, você tem que filtrar. Existem sites bons, Open Evidence, que você coloca uma pergunta e ele te dá um resumo com referências e tudo mais, mas ainda assim ele dá baseado naquilo que você perguntou. Ele não faz uma busca completa na literatura médica. Então, tu pode usar aquilo como base para começar. Mas, cara, a análise científica, ela é muito ampla. Ela não se baseia em 2, 3 artigos. Não é algo objetivo, né? Não. As pessoas brincavam na época do Google, há pouco tempo atrás, mas que usavam tudo o Google dizia que era virose.
Ah, você tá... Ah, minha dor na coluna... Virose. Você não vai viver de virose. Recentemente teve um colega médico lá em São Paulo que publicou um artigo da British Medical Journal falando sobre a eficácia das infiltrações de coluna. Quem conhece o sistema inglês, o NHS, sabe que eles fazem de tudo para não gastar dinheiro. Então, o paciente que tem uma hérnia de disco e está sofrendo, ele tem que fazer 1 milhão de consultas de acupuntura, de osteopatia, sofrer um absurdo, até quem sabe um dia ele conseguir uma cirurgia. E isso não sou eu que estou falando, não. Você pode falar com qualquer médico da Inglaterra, ortopedista que vai em congresso internacional, que eles mesmos expõem essa realidade difícil que eles têm lá para tratar os pacientes. Então tem um viés muito grande do sistema britânico, né? E aí eles publicaram esse artigo, que é uma revisão sistemática, com meta-análise, com alto impacto, não sei o quê. Cara, só quando você vai na metodologia do trabalho, você vê que tem infiltração às cegas na amostra do negócio. Então, assim, aquilo, na verdade, é só uma ferramenta para o convênio, para o auditor falar, ó, eu tenho esse trabalho que é bom pra caramba, que diz que isso aí que você faz não funciona. Eu falo, cara, mas e os outros trabalhos excelentes que tem, que dizem que é muito bom para pacientes bem selecionados? Quantos pacientes evitam fazer uma cirurgia porque fazem um bloqueio bem feito com um médico bom, especialista? Eu tenho... Pô, só esse ano foram diversos casos de pacientes que eu tinha. Pô, esse paciente... Já falava até para ele, cara, você está com um caso mais sério, acho que você não vai melhorar. A gente faz o bloqueio para tentar, mas você tem uma grande chance de virar cirúrgico. Melhorou. Não operou. E aí? E artigos científicos a gente tem de monte, né? De monte, de várias qualidades diferentes, né? E para responder diversas perguntas diferentes. Então, assim, é como eu te falei, não é matemático. O sistema matemático ajuda, te dá uma informação de qualidade, né? Com a bioestatística, enfim. Mas você tem que fazer uma análise crítica. E isso, a inteligência artificial, ela não vai te dar. Não, porque vai ser focado em quem está perguntando. Exatamente. Então é muito difícil, cara. Então, assim, não é uma ferramenta que ela é igual para todo mundo. É para quem está perguntando, cara. Entendeu? Então, assim, eu uso muito pouco, praticamente nada, cara. Nada. Não, é exatamente isso que você está falando, porque a gente tem um artigo que vai estar... isso aqui é um artigo científico, ele tá dando um lado, você tem outros 300 artigos pro outro lado da moeda. Sim. E todos, de certa forma, são a ciência. A ciência é um estudo. Sim. E automaticamente, na aplicabilidade, foi como você falou, o chat GPT, ou então uma inteligência artificial, ele vai ter mais dificuldade de aplicar isso em um caso específico para você. Sim. Eu gosto muito eu fiz essa pergunta pro Paulo Lacativo, Dr. Paulo Lacativo, que você conhece também, endocrinologista, presidente da SBEM no Rio de Janeiro. E foi muito bacana que ele me falou, Manuel, eu uso a inteligência artificial para que a inteligência artificial ela consiga fazer as anotações daquilo que o paciente está me contando. Assim eu não fico anotando tem essa ferramenta. no computador e eu consigo escutar e me conectar melhor com o paciente. Então, nesse ponto, a inteligência artificial te ajuda. Sim. Mas em resolver um caso para você te consultar, isso aí tá muito longe. Não, ela faz um filtro do paciente, né? E tem uma coisa também que não é analisada, que, por exemplo, vou te falar o mercado americano, por exemplo. O mercado americano, a indústria de material cirúrgico, ela é muito presente nos serviços lá de cirurgia de coluna, né? Então, as publicações todas são focadas em publicações para mostrar que aquele tratamento cirúrgico funciona, né? Para provar aquilo, para o plano de saúde autorizar, enfim. Então, tem um viés ali das publicações que são direcionadas para aquilo. Para você ter uma ideia, a cirurgia de endoscopia de coluna, tem pacientes que atravessam e vão operar em Tijuana, no México. Porque não tem cirurgião com experiência na Califórnia fazendo com tanto volume. Eles fazem a cirurgia aberta tradicional, fazem a cirurgia de artrodese aberta com parafusos, mas não fazem a cirurgia de vídeo, que é uma cirurgia que aqui no Brasil estourou. Né? Videolaparoscopia, né? Não, videoendoscopia de coluna. Laparoscopia é quando você vai para a barriga. Então, a endoscopia de coluna é como se fosse uma artroscopia de coluna, digamos assim. E aí você tem na Coreia um centro bom de cirurgia de vídeo, você tem na Alemanha. Você estava há pouco tempo na Coreia agora, fui fazer um curso com uma técnica coreana lá que é biportal, com dois acessos, um com a câmera e um com o instrumento. Hoje eu uso a monoportal, que é com uma só. Com outra abordagem para determinadas patologias. É uma boa técnica também. Uma experiência sensacional.
de aprendizado também, o Dr. Sam lá, o cara fantástico, acima da média. Mas é exatamente isso, cada lugar tem uma realidade. Então, se você vai para a Ásia, tem a especificidade da Ásia, do mercado da Ásia, enfim. Você vai para a Alemanha, tem as indústrias alemãs de material. Você vai para a França, tem as indústrias francesas. Você vai para os Estados Unidos, outro, Medtronic, é coisa grande lá. Então, cara, é muito investimento. Que foi o grande litígio aí da ciência que foi exposto aí na época das vacinas, né? Covid e tudo mais, publica, um diz isso, um diz aquilo, aí todo mundo, pô, o que é isso? Que a ciência não chega no acordo? As pessoas diziam que a ciência era algo único, não, aí de repente você chega aí nesse chega período... um cara, faz uma pergunta diferente, fala, porra, nunca tinha parado pra pensar nisso. Então, assim, a ciência evolui com perguntas. Então, Sim. Hoje, a verdade que o ovo faz bem, pô, quando a gente era criança, o ovo fazia mal. Exatamente. Então, assim, quando eu comecei a fazer cirurgia de coluna, operavam o disco preto e faziam artrodese, chamava de Black Disc Disease. Hoje, meu Deus do céu, nem pensar em fazer uma artrodese com disco preto, porque evoluiu o negócio. Então, assim, a verdade, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, não é a mesma verdade. ela vai se mudando com o tempo. Então, assim, você não pode ser muito, né, você pegar uma revista de, sei lá, de 1994, que vai estar escrito lá, que fala, sério que esse cara escreveu isso aqui? Então, assim, era o que ele tinha de informação naquela época. As coisas vão mudando, né? Tanto na questão comportamental da sociedade, quanto na ciência. O comportamento muda, né? As demandas mudam, e todo esse viés, assim, eu ainda não sei. Acho que só o humano consegue fazer isso, cara. Eu acho que a tecnologia, ela é muito pragmática, é 0 ou 1, né? Ela não tem essa complexidade que a gente vive ao longo do tempo e vai coletando essas experiências. Ela tenta, através do treinamento que você faz ali, ela te conhecer e tentar adequar a tua característica. Mas eu não acho que ela entrega o que ela promete. E quando você não alimenta ela o suficiente com aquilo que você acredita, ela vai pesquisar na internet. E na internet, meu amigo, é uma selva, né? Céu é o limite. Você tem a opinião de pessoas que têm muito conhecimento e a opinião de pessoas que não têm nenhum conhecimento dando opiniões. Mas eu queria pegar um gancho disso que você falou, que eu acho que foi muito bacana, que é a parte de aquilo que há 10 anos era certo, hoje em dia talvez não seja tão certo. E uma das perguntas que eu disse separado para te fazer, e eu acho que ela cai perfeitamente agora, é sobre aquecimento nos esportes. Uhum. Então, já se tem alguns estudos e algumas noções de que o aquecimento acaba gerando até lesões num atleta. O que você tem para contar pra gente sobre isso? Porque a gente já vê, por exemplo, o atleta, eu já vi essa notícia mais de uma vez, o atleta se machucou no aquecimento. No aquecimento, o atleta sentiu um desconforto, que seja de um outro procedimento, de alguma outra lesão, mas o aquecimento, de certa forma, ele pode gerar uma lesão no atleta? Então, geralmente, assim, o atleta que está saudável, sem lesão, ele não vai apresentar desconforto no aquecimento. O aquecimento é só uma forma dele melhorar a performance no início do jogo dele, da prova, enfim. Agora, o atleta que está voltando de lesão, às vezes ele está ainda num processo de evolução e está oscilando, e ali o aquecimento ele achou que dava, mas não deu. Então, assim... Foi fazer o aquecimento como se tivesse 100%. Exatamente. Ó, o cara dá uma perspectiva de 3 semanas para fazer uma lesão muscular lá, um estiramento que ele teve. Aí, porra, foi relacionado pro jogo, o médico deu ok, o fisioterapeuta deu ok, ele já fez o trabalho com bola, pô, o time precisa muito, é o atleta principal do time, né? Vale milhões lá investidos. O que ele vai fazer? Cara, vamos tentar. Relaciona aí, vamos pro jogo. E aí chega lá no aquecimento, que ele começa a fazer aquele trabalho com uma certa intensidade, pô, senti. E aí, cara, não vou botar o cara para ele se machucar de novo. Volta, começa tudo de novo, reavalia, que esses caras valem muito dinheiro. Então, assim, você pega um jogador de futebol, contrato, pô, quanto mais tempo eu vou arriscar ficar sem esse cara, porque ele é muito bom, ele é, pô, fundamental aqui na... Eu prefiro ficar sem ele mais 2 jogos e depois ter o resto da temporada do que botar ele, que foi a decisão recente do Neymar aí. Ele tava com uma lesão, jogou no sacrifício aí pro Santos não ser rebaixado, mas ele provavelmente vai ter que operar novamente, entendeu? Porque ele quer a Copa, né? Então, assim, tem decisões ali que é do momento, não é o aquecimento.
Cara, aí no aquecimento fala, cara, eu tô sentindo, cara, eu não vou machucar mais. Então, assim, por precaução, no aquecimento você segura o cara pra não lesionar, né? Perfeito. E outro ponto que eu queria trazer também é o fato do envelhecimento. Você falou muito no outro podcast sobre o envelhecimento das articulações, o envelhecimento da coluna. E sabendo disso, eu queria entender, é mais fácil a pessoa ter lesões na coluna depois dos 30 anos? Ou isso é um mito, por exemplo? O fato da pessoa ela ter ficado mais velha ter mais chance de lesão. Isso é um mito? Isso é verdade? Isso acontece? Você fala em termos de atleta ou população em geral? População em geral. Então, assim, a gente sabe que até os 25 anos, aproximadamente, a gente está na fase anabólica, construindo coisas. Depois dos 25 anos já começa a fase predominantemente catabólica. Então, é muito difícil você ver atletas, por exemplo, acima dos 40 jogando, né? Só em situações muito especiais. O goleiro, o Fábio do Fluminense, o Rogério Ceni, mas assim, atletas com muita intensidade já tem um pouco mais de dificuldade. Às vezes um meio de campo vira zagueiro, né? Tem uma adaptação ali funcional no esporte para ele continuar jogando, porque ele é muito bom, né? Acima da média. Mas assim, a gente sabe que depois dos 25 anos esse processo de envelhecimento ele começa e ele é multifatorial. Tem a parte genética, tem o estilo de vida, né? O atleta ele é mais solicitado, então às vezes pode até acelerar esse processo degenerativo. Mas o importante, o que eu sempre falo para os pacientes no consultório, é comparar laranjas com laranjas. Eu não posso comparar uma coluna de 15 anos com uma de 40. Então, quando eu pego um paciente de 40 anos, eu vejo a média da idade dele. Pô, como é que um cara de 40 anos, já vi muito exame, já vi muito paciente, então hoje eu consigo comparar isso. Qual é a estimativa daquele paciente para 40 anos? Está na média? Como é que ele está de sintoma? Está grave? Tem alguma coisa muito significativa? Não, só um desconforto. Cara, o teu problema não é essa discopatia, não é esse disco degenerado, não. O teu problema é esse músculo que não está funcionando. Isso aqui é só a consequência do problema. Então vamos tratar a causa do problema, porque aí a gente vai resolver o seu problema definitivamente. Se eu for mexer no teu disco aqui, eu não vou resolver a causa do problema. Eu vou mexer na consequência. Às vezes eu preciso ajudar ele nesse processo, faço uma infiltração, faço um procedimento minimamente invasivo, mas eu não quero reestruturar algo que não precisa ser reestruturado. Então a gente tem que colocar sempre na linha do tempo e ver se está mais ou menos proporcional, adequando à realidade clínica do paciente. O que ele tem? Qual o sintoma dele? Porque senão a gente está tratando exame, né? Não é a ideia. A ideia é tratar o ser humano. O que ele tem? Será que bate com aquilo que a gente está vendo? Entendeu? Porque só analisar uma ressonância de coluna para ver o quanto envelhecido ele está é uma informação muito vaga. A gente vê massa muscular, a gente vê ligamento, a gente vê disco, a gente vê qualidade óssea, né? E uma série de outras coisas que a gente vai analisar para pegar o contexto do paciente. O que esse cara precisa nesse momento? A mulher está na menopausa, fez uma menopausa precoce, não fez, é um paciente bariátrico, que é desnutrido, que tem deficiência de vitamina, enfim, todo esse contexto do paciente a gente vai analisar para responder a pergunta que ele está me fazendo no consultório, entendeu? Não, perfeito. E a pergunta agora ela é mais objetiva. Existe algum esporte que ele é proibido para quem tem muita dor na coluna, para quem tem dor na coluna? Ou seja, você tá com dor na coluna, você não faz esse esporte, senão você pode agravar essa lesão. Existe esse esporte de maneira geral? Geralmente, carregar peso, né? Carregar peso geralmente vai piorar a dor na coluna, né? Porque eu sempre falo, você não tem que fazer repouso para tratar a dor de coluna, você tem que se manter em movimento. Mas carregar peso exige muito. Então, geralmente, quem desafia isso e vai para academia, mesmo com dor, tende a piorar. Não é uma regra absoluta, né? Porque a medicina, como eu já te falei, não é matemática. Mas, assim, uma das precauções que a gente tem durante o tratamento é retirar a carga axial, que seria carregar peso, né? E às vezes pacientes que dirigem muito, né? Ficam muito tempo sentados. A gente pede para tentar ficar mais em movimento, evitar ficar sentado, porque quando você fica sentado a carga na coluna aumenta muito. Então, assim, exercícios sentados geralmente vão atrapalhar um pouquinho. Então, geralmente, carregar peso, ficar muito sentado são as coisas que a gente tenta evitar. Manter o paciente em movimento
e evitar muita carga. E você tem algum conselho para dar para quem tá sentindo dor na coluna hoje, pessoa que tá com uma dor que impede ela de se movimentar, de ter uma qualidade de vida? Você tem algum conselho para essa pessoa? Procure o médico, Simples assim. simples. Vai ver o que está acontecendo, como a gente conversou. Tô com dor, é uma dor diferente, é uma dor com mais intensidade, uma dor que está durando muito. Vai esperar por quê? Se for uma coisa mais séria, procura o médico. São os critérios que a gente tem, são simples e são resolutivos. Melhor do que ficar sentindo dor, gastando dinheiro ali com remédio, ou então tomando alguma coisa errada e agravar teu problema, né? Exatamente. Eu acho legal, a gente finalizando essa parte, agora a gente vai entrar num lado mais profissional teu, como você já participou do primeiro programa, você sabe muito bem como é que é isso. Mas é uma pergunta que eu não te fiz da última vez e que eu acho legal te fazer agora, porque é a oportunidade de mostrar um caso de um paciente, eu faço isso com todos os médicos que vêm aqui, de mostrar um caso que tenha te marcado a tua carreira. Existe algum caso que ele te marcou, você pode falar assim, pô, esse caso aqui é um caso que eu nunca vou esquecer, que você pegou um paciente, um doente que chegou pra você e você conseguiu transformar, de certa forma, a vida dele, devolver a qualidade de vida? Tem esse caso no teu consultório? Cara, eu tenho casos antigos, tenho casos recentes que são emocionantes, né? É muito legal quando a gente opera um paciente e a família toda te agradece, os parentes vão, você cuida da família toda. Então, assim, eu sou muito grato, assim, por diversas famílias que confiam no meu trabalho, né? Recentemente, né, me marcou muito um caso que é até um pouco polêmico, né, de uma paciente que veio do interior aqui de Santa Catarina, que fez tratamento que era preconizado aí das vacinas do Covid, né? Fez a primeira dose, fez a segunda dose, e de vacinas diferentes, tá? Tá. E ela fez uma vacina, a terceira dose, no braço direito. Cara, sentiu uma dor absurda, assim, começou a sentir dor. Procurou o médico lá na cidade dela, lá no norte do estado, enfim, oeste, desculpa, não é no norte. A gente pensa no Rio, né, que o Rio é assim, aqui é o contrário. E aí, cara, acharam um tumor. Então, assim, ela não tinha história nenhuma, enfim. E aí, cara, eu, o doutor Lucas, um amigo meu aqui, a gente tirou o tumor dela, não teve recidiva, graças a Deus, tá bem. Eu continuo acompanhando ela, porque volta e meia, por ter perdido esse músculo deltoide aqui, que é um músculo muito forte do ombro, a mecânica ficou boa, mas ela ainda tem uma sobrecarga, né, por faltar essa massa muscular muito grande do ombro, né? E, cara, eu falei, cara, eu vou publicar esse caso, porque é aquela coisa que a gente estava falando da ciência, né, cara? Eu preciso mostrar o outro lado, porque foi um debate tão inflamado que às vezes as pessoas não veem que tem lá. Politicamente, Você pode perguntar, alguns cardiologistas vão contar de relatos de casos de Miocardia, pacientes, miocardite, enfim, que a ciência demora às vezes para mostrar, né? E hoje tem mostrado que alguns erros, né, que foram cometidos lá atrás, né? E aí, cara, foi muito frustrante para mim, porque o cara montei o relato de caso todo, para mandar para revista, né? Uma revista até que eu já tinha publicado, falou, cara, tem esse caso aqui que é bem interessante e tal. Aí o cara chegou para mim e falou assim: tá, mas você tem um especialista em vacina para poder dar um laudo do que você tá dizendo aí? Então, cara, como assim, cara? Que especialista em vacina? Sou médico, sou cirurgião, tô mostrando um caso cirúrgico de uma paciente que fez, que tem a comprovação que fez, tem a ressonância e tudo, tem tudo, todas as imagens, todos os registros. O cara, mas infelizmente, se não tiver um especialista na área de vacina, eu falei, cara, quer saber, meu irmão? Tipo, não vou mais publicar, cara, cansei, sabe? Porque Virou um debate político. já tive essa experiência também de ter embate com essas coisas de edição, de revista e tal, que eu falei, cara... Talvez eles não editem da melhor maneira. Exatamente, às vezes assim, a gente... A experiência clínica, né, a experiência do médico, ela não tem tanto fator de evidência assim, em termos de literatura médica, né? Mas a gente que lida com o dia a dia, a gente no Brasil que faz uma cirurgia humanizada, que a gente atende o paciente e acompanha o paciente, diferente nos Estados Unidos, que é uma indústria de pacientes, né? Enquanto aqui eu opero, sei lá,
no máximo 100 pacientes por ano com a minha equipe, lá os caras operam 600, porque tem uma estrutura gigantesca. Eu atendo 10 pacientes no dia, o cara atende 60, entendeu? Então, assim, o pós-operatório meu, ele é muito, eu vejo muito mais do que um médico lá fora. Ele é doutor cirurgião, opera e um abraço. E é isso, né? Que é o que o seguro paga. Aqui não, o doente, ele realmente acompanha com você, como eu estava te falando. Família, vem, então é essa relação um pouco mais próxima, né? Então, assim, é um pouco frustrante você ver que esse lado da experiência, do relato, né? Cara, realmente, cara, olha aqui. O cara tá mostrando o resultado, né? Então, assim, tudo começa com isso, principalmente em doenças raras e coisa. Então, assim, eu falo que tenho casos muito marcantes, assim, que mudaram e me emocionaram ao longo da carreira, mas esse especificamente, nos últimos anos aí, foi um que me fez olhar a ciência de um jeito diferente. Inclusive, é uma coisa que eu estou buscando agora publicar artigos, principalmente nessa área assim, de buscar a causa dos problemas, né? Não só solução, né? Focado em solução, qual que é a melhor técnica para tratar isso, aquilo, mas buscar entender melhor a doença, né? Porque isso gera ferramentas melhor para você prevenir também. Ou seja, você não trabalhar só quando o problema já aconteceu, mas na prevenção. Não, bem bacana. Uma resposta mais uma vez, uma resposta diferente. Eu esperava um caso completamente, um caso emocionante que a gente sempre pergunta, a pessoa, pô, tem aquele caso, né? Automaticamente que me marcou de tal coisa, do antes e do depois, mas não, você trouxe aqui pra gente de um caso que você queria você queria mostrar para outros médicos, fazer um artigo científico mostrando. E por conta de um lado político, isso automaticamente não foi para frente. E agora a gente indo para uma parte do podcast que eu acho bacana também, que é a parte de conselhos. Da primeira vez você deu um conselho para médicos ortopedistas que estão entrando no mercado de trabalho. E eu lembro exatamente do seu conselho, você falou sobre ir em congressos, esteja perto de pessoas que te ajudem, que te agregam. Hoje, passando esse mais de um ano e meio aí de experiência, você teria um novo conselho para dar para um jovem médico ortopedista ou especialista em coluna, de maneira geral? Ai, cara, tão difícil, viu? O cenário brasileiro, assim, aí a gente tem que entrar um pouco na parte econômica, né? O cenário brasileiro mudou muito nesses últimos quase 4 anos aí desse governo atual, né? Então, quando a economia não vai bem, né? Às vezes as decisões que você toma no início da carreira podem impactar, né, no seu sucesso, né? E hoje a demanda de médico lá fora, ela é grande, né? Então, como o Brasil se tornou uma fábrica de médicos, abriram muitas faculdades, então, assim, eu não tô pedindo para ninguém ir embora, não. Mas, diferente da minha época, né, de quase 20 anos atrás, o mercado tende a ficar saturado, né, com essa quantidade De faculdade, de né? faculdade, de médico no mercado, né? O funil da residência médica, ele é o mesmo, não mudou, né? E tá uma fábrica de pós-graduação, né, cara? Só que, cara, pós-graduação não é residência. Pós-graduação não é registro de qualidade e de excelência profissional. Ainda não é, pode ser que vire. Então eu pensaria em, cara, tentar um fellow fora, ver coisa diferente, né? Tentar, sei lá, quem é descendente, ver cidadania, ver como é que tá a situação em outro país, né? Porque, você vê, o Paraguai tá melhor que a gente, cara. Tem gente fugindo pro Paraguai. Tem muita gente, Então, inclusive, assim, tem fazer gente, faculdade no Paraguai. sempre fez faculdade lá e voltava pra cá. O pessoal tá ficando lá, entendeu? Ou seja, aqui está se criando a Então, mão de obra e o melhor, em tese, está sendo aumentado. exatamente, aquela tal da fuga dos cérebros, né? Então, a Flórida, a gente, pô, tem celular, recebe propaganda, Flórida, Europa, tem várias propagandas aí de pessoal procurando médicos, né? Dubai, já recebi proposta de Dubai para você ir trabalhar lá, enfim. Aí é muito de uma decisão muito individual, né? Mas hoje no Brasil, concurso público quase não tem, o salário geralmente
não é condizente com a realidade que muitos gostariam de ter, né? Está começando a ter uma escassez de plantão para recém-formado, então fica difícil o cara até arrumar emprego. Ou seja, ele se formou, ele Então, já fez ali, e agora? Como é que eu pago? Às vezes até sim, tá num não, cara, FIES, sabe? como é que eu pago a faculdade? Então, Né? cara, virou uma bolha, porque o cara se endividou para poder se formar e não tem trabalho. Entendeu? Porque Isso é uma análise tua. Você acredita que nos próximos anos pode estar um mercado mais saturado de profissionais? exatamente, tanto que até uma discussão que teve recente aí sobre as emergências médicas, né? Porque, pô, doutor, vou na emergência, só tem médico ruim. Eu falo, claro, eles querem pagar pouco. Vão esses médicos que ainda não têm o preparo adequado para lidar com situações de extremo estresse e que exigem um conhecimento técnico elevado. O médico de Querem o melhor pagando pouco. o né? médico de emergência no Brasil, infelizmente, não é valorizado. E é o médico que salva mais vidas, né, cara? Se você for parar para pensar. Então, assim, deveria ser muito bem remunerado, valorizado. Cara, qual que é o teu certificado? Você é cirurgião, você é intensivista, você sabe manejar paciente grave? Não é uma exigência. Então, assim, a população deveria se preocupar com isso e não liga. Está preocupado com botox, está preocupado com cirurgia estética, com outras coisas, entendeu? Que Então, não tem o assim, mesmo grau de importância. assim, pô, na hora que o bicho pega, digamos assim, né? Caraca, agora que eu preciso, eu não tenho. Então, assim, coisas eletivas que você pode ver com calma, você pode escolher com calma e tal. Mas, cara, a emergência da tua cidade, cara, ela tem que ser muito boa. Ela tem que ter um chefe muito bom. Tanto que as grandes séries americanas Os de melhores medicina, médicos estão na cara, os emergência. caras são estrelas, entendeu? E tal, pô, doutor fulano, experiente. Claro que tem casos que você vai ver que lá o desfecho não vai ser o melhor possível, mas o cara tem conhecimento técnico para poder É a melhor lidar. pessoa ali que poderia salvar uma vida. Porque você bota uma pessoa que acabou de. Ei, tô com diploma. Pô, cara, você tem uma breve noção. Ainda tem muita coisa para caminhar até você ver o suficiente para analisar aquele. Que nem eu chego o paciente no consultório e ver só o jeito que ele anda, eu já sei o que ele tem. Porque é todo dia. Experiência. Todo dia aquilo ali. Então, assim, não, então, eu já imaginava que era isso, mas vamos lá, vamos testar mesmo assim, vamos lá. Pum, pum. Tá vendo que é isso? Entendeu? Então, assim, imagina isso numa emergência. O cara, ó, chegou assim, 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 o cara, pô, isso aí é um infarto. Pô, isso aí é um derrame. Virose. Isso entendeu? Ainda tem isso, né? Sim. Teve até um caso recente numa prefeitura aí, que o prefeito proibiu atestado Mentira, na sério? UPA, alguma Não coisa vi. assim. Cara, reduziu 80% o volume, não tinha mais reclamação de atendimento, porque o pessoal enche uma emergência por coisas que não são emergência, né? Você vai lá fora, a população tem uma triagem muito rígida. Assim, cara, volta para casa, isso é só uma febre. Volta para casa, é só uma diarreia. Você não tem que estar aqui. Aqui tá o maluco que tá ali, ó, morrendo. Esquece, pode voltar para casa. Vai no médico da família. Entendeu? Então, esse direcionamento é muito diferente lá fora, né? Assim, pelo menos o que eu tenho conhecimento, né? Não, então o teu conselho, de uma forma resumida, é se tiver oportunidade, comece a haver outras alternativas de não ficar preso ao que o médico, de maneira geral, hoje já entende. Me formei, vou pegar plantão, vou, né, começar a minha carreira. Total. Você tem que fugir um pouco assim, disso. se eu fosse um médico recém-formado hoje, eu faria exatamente o que eu fiz. Cara, zero foquinho em plantão, vou me focar na minha especialização. Vou Você estudar deu o pra RQE, faz residência, toda a vou diferença. fazer minha residência, vou passar na prova de título, vou fazer minha sub, vou ser bom naquilo ali que eu me proponho a fazer. Agora, vou fazer aqui, vou começar a dar um plantãozinho, cara, você vai perder tempo. Então não perca tempo. Se você tiver a possibilidade, já vai direto para sua Direciona, especialização. vai, ou seja aqui ou lá fora, já busca o teu mercado, o que você quer fazer, porque isso aí na faculdade ninguém vai conversar com você sobre isso. Você vai cair no mercado e vai sentir a realidade, a dura realidade. Perfeito. Doutor Pedro, a gente está chegando na reta final desse programa, mas eu também gosto de trazer aqui para principalmente quem trabalha com marketing digital. E hoje você, né, já estando no marketing digital há pelo menos aí uns 3 ou 4 anos, queria que você falasse da importância do marketing digital para jovens profissionais que também estão entrando no mercado de trabalho. Bom, a maioria dos jovens profissionais já tem uma noção disso porque vivem isso, né? O pessoal da minha idade para frente, acho que tem até um pouco mais de dificuldade de entender a importância, né? E geralmente quando procuram,
já perderam muito tempo. Porque, assim, o que eu vejo é que quanto mais tempo você demora para entrar nisso, mais difícil é para acompanhar quem já está. Então, assim, eu tenho colegas que já estão há mais tempo, cara, estão muito na frente, sabem fazer tudo, se especializaram nisso, enfim, tem facilidade, né? Agora, para quem é mais velho, cara, a gente não tem como, é sem condição. Então, a gente precisa de ajuda, às vezes, para poder montar uma estratégia, um raciocínio, porque é isso, né? Como a gente conversou, mudou a forma que se procura o médico. Então, assim, você tem que ter, não é só ter o seu site, o seu e-mail, né? Você tem que ter realmente uma imagem ali para que o paciente, pô, mesmo que ele, pô, fulano te indicou, cara, ele já te conhece antes. Ele já vê como é que é o teu estilo, se bate com o dele ou não. Então, hoje é muito comum eu atender um paciente, ele, pô, doutor, vi lá, pô, me indicaram, gostei muito de você e tal. O paciente já me conhece antes de chegar na consulta. Então, assim, mudou, cara. Assim, é uma nova realidade e as pessoas têm que entender que se não se atualizar nisso daí, né, não ser um médico atualizado Você pode ficar com o pra mundo trás. digital, cara, tem médico que eu sei que não precisa, que, cara, já tá na reta final ali, já tem uma consolidação de mercado tão grande que não vai dar tanto impacto assim. Mas para quem está começando, pô, começando já tendo, já é, né? Você já parte do princípio que no D0 tu já tem, né? E para quem ainda não começou, cara, começa, porque daqui a 5, 10 anos você vai agradecer de ter começado. Você fala assim, pô, pelo menos eu já tenho alguma coisinha aqui, entendeu? E se puder, assim como a gente pede para o paciente procurar orientação médica, ou procura alguém que saiba o que está fazendo, né? Que já tenha uma experiência na área médica, que trabalhe mais direcionado para isso, né? Porque não adianta você chamar um cara de marketing que faz marketing para mercado imobiliário. Provavelmente ele não vai te entregar o mesmo resultado porque ele não sabe o teu nicho de mercado. Ele não sabe direcionar para o que você precisa, ele tem que entender o teu contexto, né? Para poder te entregar o melhor resultado possível. Então, eu acho que isso que é importante, procurar um profissional, né, com indicação e que entenda do nicho de mercado que você trabalha, porque senão você vai jogar dinheiro fora. Não, até porque na área médica, né, eu já trabalhando com essa área há bastante tempo, a área médica ela tem algumas especificidades daquilo que você pode publicar, aquilo que você não pode publicar, até porque eventualmente você pode ser denunciado por um colega, por um outro profissional, por uma Sim, outra pessoa, o que pode prejudicar. No conceito de medicina, existem sim. casos cada vez mais comuns de médicos fazendo práticas no marketing que não são as melhores, se assim a gente pode dizer, e automaticamente tem algumas questões com o conselho de medicina, tem algum problema, podendo até perder, às vezes, uma prova de título, algo do tipo, por toda aquela trajetória que ele já passou, aí por conta de algumas coisas que ele está postando, isso pode prejudicar ele lá na frente e ser visto também como um mau médico. Então, você ter o melhor profissional ali contigo é o mais importante. Eu tenho a particularidade de não gostar de expor muito as coisas que eu estou fazendo e tal, e, e tem que ter um certo cuidado, né? Antigamente era até um pouco mais rígido, agora abriu um pouco, Sim, sim. o antes e depois e tal. Eu não gosto de colocar muito, às vezes eu coloco alguma coisa de centro cirúrgico ali, alguma imagem, um casinho mais interessante, mas assim, como o meu conteúdo é voltado para os pacientes, né? Eu respeito muito a individualidade. De Tem cada um. paciente que gosta de ver sangue, enfim, cirurgia. Tem paciente que, cara, tem só de falar em cirurgia tem pânico, tem medo. Então, assim, eu tenho que entender que existem esses dois mundos. Eu tento ser o mais neutro possível nesse aspecto para não assustar e nem para frustrar, né? Tentar mostrar um conteúdo realmente de qualidade, né? E com informação de qualidade, né? Não só imagem, música, enfim, que não é muito a minha ideia, assim, minha ideia é só ter essa... E eu acho que o último ponto que eu queria trazer para você, que é uma pergunta que vai ajudar também muitos jovens que estão começando, é no início da carreira. Se você estivesse começando hoje, como é que você faria para captar novos pacientes? Porque você começar no início indo para o marketing digital, você começar estudando e, obviamente, já partir para a tua prova de título, são bons conselhos. Mas se a pessoa está precisando já de paciente, como é que ela faz para captar assim que ela se forma ou então que ela tenha acabado a especialização dela? Como é que funciona essa captação? O médico que se formou não tem que estar preocupado com isso, cara. Tem que estar preocupado com a formação dele, em aprender. Então, assim,
Eu vejo médico residente já querendo postar que tá fazendo. Eu falo, cara, você tá totalmente equivocado, tu nem acabou ainda. Você tá engatinhando mesmo. Ainda vai demorar muito para tu pegar a casca. Então calma, cara. Tu não tem que ter essa pressa de querer estar junto de um cara que já tá há 20 anos no mercado. Cara, foca na tua formação, curso, estuda. Cara, conhece serviço médico, acompanha gente boa. Cara, depois você começa a fazer isso. Depois que você realmente, cara, agora eu tô bem, eu tô com uma equipe legal. E aí você faz. Agora, não, já terminei minha especialização, tal, vou começar. Aí você começa a fazer essa estratégia de mostrar o teu trabalho no consultório, como é que você é, quem você é, por onde você passou, tua trajetória e tal. Agora, cara, você tá na residência médica, por que você vai ficar mostrando o caso, cara? Você tá aprendendo ainda. Você não tá pronto. E provavelmente quando você for pro mercado, principalmente caso de cirurgião, você vai ter que ter uma equipe para te dar um apoio ali, porque não é fácil o começo. Você sai quase pronto. Ainda tem coisas que você, às vezes tem que olhar pro lado e aí, cara, tá bom? Né? Então, assim, isso demora. Se você constrói e você tendo parceiros, uma equipe boa, que graças a Deus eu sempre tive, cara, te ajuda muito. Perfeito. Doutor Pedro, vamos encerrando mais esse podcast, tua participação. A tua primeira participação foi aquela que, né, você já tinha uma experiência já de dar entrevistas, de participar de programas. Eu ainda estava lá naquela área bem mais nervoso, foi muito mais difícil para mim. Esse já foi um podcast que fluiu mais, que a gente conseguiu conversar melhor, que mesmo após... Não tive tosse. Teve a crise de tosse naquela época. Mas foi um episódio sensacional, mais uma vez. Muito obrigado pela tua participação. Sempre que precisar, conta comigo. E vou pedir para você dar uma olhada para aquela câmera e dar um recado final, falar das tuas redes sociais, falar também onde é que você atende hoje, que é importante para as pessoas te conhecerem melhor, para as pessoas que não te conhecem. Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Pedro Luz, médico ortopedista. Trabalho aqui em Florianópolis com cirurgia da coluna. Minha área de atuação é principalmente as técnicas minimamente invasivas, escoliose. Se você quiser saber mais, entrem lá no meu Instagram, Dr. Pedro Luz, tá? Tem o meu site também, drpedroluz.com.br. E eu trabalho na clínica Orto e Co, que é no Square SC, né, SC401, em direção ali a Jurerê, e trabalho no centro na Clínica Uno. Então, caso vocês precisem, estou à disposição de vocês para ajudar, tá bom? Forte abraço. Pessoal, a gente está encerrando mais esse episódio do podcast Bússola Profissional, mais uma vez com o Dr. Pedro Luz. Foi um grande prazer aqui, mas para a gente ir para as considerações finais, o primeiro ponto vamos fazer uma live. Eu vou tirar esse corte aqui para a gente conseguir divulgar. O primeiro corte que eu fiz no início do programa não ficou tão bom, mas esse primeiro corte para a gente falar sobre essa live. Amanhã, no dia 18 de dezembro, a gente vai fazer uma live fazendo um resumo da trajetória do podcast Bússola Profissional, falando das novidades para o ano que vem. Então, peço que vocês assistam. Vai ser mais ou menos no horário de 11 horas da manhã. A gente ainda está definido automaticamente. 11 horas da manhã a gente vai fazer essa live, programa ao vivo, nosso primeiro programa ao vivo, onde a gente vai falar sobre tudo isso, tá? O segundo tópico é que esse ano nós gravamos mais de 60 episódios. Nós gravamos em 5 estados diferentes e ano que vem a gente pretende dobrar esse número, não só de episódios, mas de lugares dos quais a gente vai para gravar com profissionais capacitados. Então, se você tiver alguma indicação de um profissional que você gosta, de um profissional que você admira, que você acredita que faça sentido estar ali na outra cadeira, eu vou pedir para você entrar em contato com a gente pelo Instagram, podcast Bússola P. Lá você vai mandar o arroba, vai mandar o perfil do Instagram desse profissional e a gente vai entrar em contato com ele. Também estamos no TikTok, que é o mesmo arroba, podcast Bússola P. Se você não conhece ainda o nosso TikTok, vai lá e nos siga e veja o conteúdo todo que a gente vai postar no Instagram. Também vai botar conteúdos ali exclusivos no TikTok. E o terceiro recado é você que é profissional da área da saúde, que é empresário, que é advogado, que está querendo entrar no mercado digital, ainda não sabe como dar esse passo e principalmente está precisando começar da forma certa, de uma forma que vai te trazer resultado. Eu vou pedir para você entrar em contato pelo Instagram, Manuel Pacheco N, para o ano de 2026. A gente está gravando esse programa em 2025. Para o ano de 2026 a gente vai ter uma produção de conteúdo constante lá, que não só sobre marketing, mas sobre vendas também, que vai conseguir te ajudar a percorrer esse caminho da melhor forma. E assim como o Dr. Pedro falou, todo mundo precisa estar nesse lugar, que é uma forma muito bacana de você mostrar o teu trabalho e principalmente captação de pacientes. Beleza? Eu vou encerrando mais uma participação no podcast Bússola Profissional. Eu fico por aqui e um forte abraço.